hoje aqui na Holland Store, esse espaço lindo, mega tecnológico da Holland, na nossa loja de Moema, para mais um episódio do Madecast. Eu sou a Marci, estou aqui com meu parceiro de bancada, Ronaldo Augusto. Sou Joe. E hoje a gente tem um grande prazer de receber dois caras fantásticos aqui, que além de se mandarem muito com relação à música, tem muito bom humor. Daniel Araújo, pastorzão, e Márcio Eiras. Muito legal estar aqui. Grande Márcio. Enfim, hein, Dani? Márcio, meu Deus, eu tô emocionado. Grande pastorzão. Boa noite, senhores. Aí Boa noite, começar Marci. Valeu, agradecendo por vocês terem aceitado o nosso convite. O prazer é E nosso. bora falar de música e de um monte de coisa boa. Legal. Sabe que eu fiquei super feliz, né? A Márcia está de prova, que é minha amiga, quando eu soube que você vinha, cara. Não foi? Foi. Eu falei, cara, que legal. Eu não Da tava hora. ansioso, assim, pra gente trocar essa ideia, né? Da hora. E nós que temos podcasts, né? Aqui, todo mundo aqui tem podcast, porque hoje é assim, né? Igual a Made Brasil. Por causa do Armagedon ficou tão parado, eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa, porque, né? Exato. É bem isso mesmo. Mas que legal, né, que você tem esse... Obrigado por vocês estarem aqui. Valeu, Ronaldo. É uma honra receber vocês aqui dentro, como uma pessoa, um anfitrião da Made aqui, né? Obrigado. E, cara, não vou negar pra vocês que eu tô um pouco intimidado, que tá com dois caras feras no que Eu fazem. ficaria também. Vê como que é? É sempre bom pra manter o respeito, né? É, Vamos lá. mas antes de começar aqui, o cara já veio lá da minha vila, então já sei Tá como em que casa, é. Qualquer né? coisa a gente vai lá e Só resolve, ZL tá aqui, tudo só certo Marcinho aqui. que não é ZL. Nada, É, nada, então vamos lá. Cara, queria perguntar pra vocês a primeira pergunta, vocês escolhem quem quer começar, se apresentarem. Manda ver. Por favor, Ah, se apresentar, né? que tal se eu elogiar você e você me elogiar? É uma boa ideia. O Marcinho é um multi-instrumentista, né? Eu não sou multi-instrumentista. Começou mentindo já. Porque eu Não, sou... peraí, mentir já tem esse assunto aqui, não dá pra... Não é, sabe por quê? Eu entendi. Sou Porque ele multiguitarrista, faz, multiguitarrista. ele faz batera na guitarra, É, ele faz isso. flauta Na na guitarra. ele é multiguitarrista. Isso. Na verdade, pior que é verdade, porque eu só falo muito instrumentista, né? Eu opero um monte de coisas ali, mas instrumento mesmo, o instrumento mesmo é a guitarra, o violão um pouquinho também, né? Porque a gente acaba, né? É a E o base. piano? Né? Então, piano, eu não sei tocar piano, cara, sabia? Eu tenho piano, desde que eu nasci, foi o primeiro instrumento que me... Mas eu não toco bem, assim, sabe? Eu consigo me virar ali, mas não sou pianista, assim, longe de... É porque é aquele negócio, pro cara que não toca, nós toca. Ah, entendeu? entendi. É. Porque a gente sabe onde é o Isso, dó, a gente isso, sabe onde é o isso. ré. Não, mas é- Então se a gente precisar fazer um baixo, É, alguma coisa isso ali, a aí. gente vai brincar. Puta, pra gravar... Tá falando agora, o pessoal ainda... Entendi, Faz entendi. trilha e o teclado salva, né? Porque é muito mais ágil, né? Tem os Sim, timbres ali, sim. você liga no computador. É, porque você fez aula de piano. Eu comecei com piano de ouvido, na verdade. E eu vou tentar ser sucinto nas histórias, porque minhas histórias são sempre longas, assim, né? Mas a condição de eu ganhar um piano do meu pai, que minha família tinha um piano, né? Na minha família tem uma história de um piano da minha tia. E a condição do meu pai comprar o piano pra gente, que eu queria muito, era a gente estudar, eu e meu irmão. Mas não deu certo. E essa história é muito legal, é contada na família. Meu pai contava isso com muito orgulho, né? Por causa da facilidade de tocar, né? E a gente entrou numa escola de piano de bairro. E aí a professora, eu pegava de ouvido, e meu irmão na partiturinha, que era um método, inclusive não era um método tradicional, um método diferente que ela ensinava a gente. Quase uma tablatura para piano, assim, né? E a gente ia tocar junto ali, eu pegava de ouvido, saía tocando, e meu irmão aprendendo. E então quando eu ia em casa, as visitas em casa, tinha aquela velha audição para as visitas, né? Para os tios, para a família e tal. Então eu pegava o nome da música ali e saía tocando. Quando meu pai tapava o nome, eu não sabia Você que não música era. sabia. Ele contava isso pra todo mundo. Aí mas que música que é? Não, toca. Aí meu pai tirou... Sério, não tô brincando. Foi o fim das aulas de piano nesse dia. Você tava roubando, né? Eu tocava de ouvido, tinha facilidade. Tocava errado, mas tocava do meu jeito. Ali dava certo. A arte de meter o louco. Desde cedo. Desde muito criancinha. Então piano foi minha primeira... Eu fiz assim na escola. Hã? Colei bastante. Então é a mesma coisa. Praticamente quase não é bem uma cola, mas era assim, eu me virava do meu jeito. Eu respondia as questões certas Deu certo. com o meu método. Deu. Tá vendo? Hoje eu sou um pianista guitarrista, não um guitarrista Então você pianista. vê aí, ó. Conseguimos então um multi-instrumentista aí, ó. São quase 30 anos aí enganando as pessoas, Exatamente, ou mais. né? Só o pai que ele não conseguiu, Não, o porque pai o pai não. desmascarou O pai me logo desmascarou. cedo. Meu, a vida desmascarou. não é assim, né? Eu sempre quis ser músico, mas nunca consegui. E não leio, não faço nada. Então, assim, eu sou tão diferente que o que eu fiz? Eu tinha duas opções. Ou eu ia ser extremamente ruim, ou eu encontrava uma forma minha de conseguir me expressar, entendeu? Então, tipo assim, Perfeito. eu nasci barítono, então eu não canto nenhuma música
popular porque minha voz não chegava. Aí eu ficava, caramba, como que eu vou ser cantor se a minha voz é grave? Como que eu vou conseguir tocar se eu não tenho tanta agilidade? Eu comecei a buscar alternativas para encontrar o meu som e a minha forma de fazer. Só que isso dentro da igreja. Então não era muito aceito, sabe? Tipo, porque quando eu ouvi o Flea a primeira vez tocando, eu queria aquilo, a minha hiperatividade pedia aquilo. Ah, eu quero... Aí você imagina, eu ia fazer o som na igreja, o pessoal, pô... Não, mas você já fala do baixo aí, né? Sempre com contrabaixo? Sempre com baixo, sempre com baixo. Pô, você quer aparecer nem mais violãozinho, que Jesus, nem violãozinho teve no começo? Ah, violãozinho safado, mas só dentro de casa, assim. Bem, violãozinho bem safado, assim, mas eu gostava do baixo O mesmo. pessoal, o Flea não podia tocar na igreja? Hã? Não podia tocar o som do Flea na igreja? Não, você é louco, eu tomava umas broncas do caramba. Você quer brilhar mais que Jesus, pô? Não, é só dum, e o baixo sempre foi esse negócio, né? É pra ficar no fundo sendo confundido com guitarra, né? E isso me chateava muito, cara. Isso me chateava bastante. E... Fica assim não, cara. Tá tudo bem. Não, Ele tudo bem, eu tô segurando a emoção, mas... Já passou. Mas eu nunca me considerei músico, não. Aí quando eu fui fazer comédia pra ajudar um amigo, o negócio aconteceu na internet, aí eu acabei meio que bombando com uma galera de igreja, que era a mesma galera que já não gostava de me ouvir tocar. Mas com o pastorzão já ou não? Com o pastorzão, foi 2012, né? Caramba, então é bem recente. Né? Então, eu li bastante a sua história, eu já te seguia, né, nos canais, etc. Mas eu fui ler um pouco sobre a sua história. Então, na verdade, existem 2 momentos do pastorzão, né? Conta isso aí pra gente. Então, na verdade, assim, eu nessa busca de encontrar quem era o meu público, porque não era dentro da igreja, eu ia nos lugares tocar, 300 pessoas, aí ia tocar, ó, eu fiz uma música assim, aí tocava a música, no final o pessoal vinha e falava assim, ó, não entendi nada que você fez, mas parece que você é dedicado. Porque o povo ouvia Cassiane, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei, eu preciso encontrar alguém que não é possível que só eu goste desse tipo de música. E aí eu comecei a buscar na internet. Pera, mas, desculpa, eu fiquei curioso. Esse tipo de música, você falou Cassiano como referência, era soul, black, essa onda? Não, a Cassiane. Então louve. Ah, bom, desculpa, eu não sei. Eu dei uma gafe agora. Tranquilo. Porque eu pensei que você estava falando do Cassiano. Não, se fosse Cassiano, bom. Desculpa. Primavera aí. Então, eu pensei que você tocou, eu falei, como, Cassiano ninguém entende? A lua aí. Não, é que assim, na igreja as músicas eram tudo muito calma. E eu gostava de linha de baixo pra frente. Eu via black music, porque, embora foi o Flea que me influenciou, eu tinha um DVD que o Flea tava com um colete vermelho e ele falou, ó, eu ganhei esse colete do Bootsy Collins. Eu nem sabia quem era. Eu fui buscar, aí abriu. Entender, aí eu falei, caramba, é isso. Não tô sozinho. Caramba, achei minha tribo. E aí eu comecei a buscar Legal. isso, só que dentro da igreja era um negócio mais tranquilinho, então eu tomava muita bronca. Aí eu comecei a buscar na internet o meu público. E nessa busca na internet eu conheço um cara que estava estudando cinema, que é o Gilson, e ele grava o meu DVD. Eu estava com um CDzinho, ele gravou meu DVD, e a gente está falando de 2008. Gravei esse meu DVDzinho, tal, e só que ele queria fazer alguma coisa que não fosse música, e queria fazer uma coisa voltada para o público evangélico. Como eu sou filho de pastor, eu decidi ajudá-lo a fazer umas esquetes. Não, vamos fazer. E aí bombou. Para lançar o seu trabalho, é isso? Quando o pessoal fala assim que hoje... Pastor do limite, né? Porque assim, hoje o pessoal fala, caramba, você não valoriza os seus seguidores, você não respeita... Porque a linha ideológica é muito diferente. Sim. A minha cabeça é muito diferente do cara de igreja, entendeu? Então o pessoal fala, pô, você ganhou dinheiro, você fez fama em cima dessa galera, mas na verdade não foi isso. Eu fiz uns vídeos que viralizaram, ganhei esse público e imaginei que eles gostassem de mim. Do jeito que você eles gostavam só do personagem, entendeu? Então, por isso que tem essa minha luta de desvincular do personagem. Não, ó, se você não gosta do Daniel, pô, eu não posso deixar que você mate o Daniel, entendeu? Sim. E aí, por isso que eu me tornei esse cara polêmico, que o pessoal fala, mas... Polêmico porque nunca fiz nada, nunca bebi, nunca matei ninguém, nunca comi ninguém, nunca fiz nada, porque é só dentro da igreja. Sim. Como que eu sou polêmico? Eu sou polêmico simplesmente por pensar diferente deles, entendeu? Por isso que tem essas duas facetas do meu trabalho. E eu comecei a empurrar a música à força pro pessoal. Então... Mas peraí, só pra entender, até então não existiu o personagem.
Em 2012 já existia o personagem. Já. Você vai ali pra... Ele Isso. surge ali no que você tá trabalhando com o Gilson ali pra lançar o trabalho, é isso, né? Exatamente. E aconteceu por acaso, você não tava lá por isso. Enquanto isso, Você falou que tava escrevendo ali pra... Você tocando nas igrejinhas por R$20. Aí, o que começou a acontecer? Eu ia tocar numa igreja, os caras colocavam um vídeo do pastorzão antes. E aí eu aqui, caramba, vou tocar agora. E o pessoal rindo. Agora entendi. Faz uma piada aí, gordão. É difícil, né? Você foi por um caminho. É minha música, é meu som. Não, gente, não é a piada hoje, né? Aí eu comecei a juntar o humor e eu paguei um preço no começo que era o seguinte, imagina, eu postava um vídeo no YouTube, dava 300 mil views, um vídeo de comédia. Aí eu pegava e falava assim, galera, ouve minha música. Aí dava 8 mil, 6 mil. Não, a gente quer piada, a gente quer humor. Tem esse E a preço gente aí. começa a se tornar meio que Refém do personagem. refém da massa, refém da massa. Não, eles estão pedindo humor, eles estão pedindo... Então, por um tempo, foi tão pesado isso de tentar tirar a música de mim... Cara, que engraçado. Que- Meu caso é o contrário. É, cara. isso que eu ia porque- perguntar. Meu caso é o contrário. Pra você ter ideia, Marcinho, eu tive um empresário que ele não vendia minha música, mesmo quando o pessoal pedia pra comprar minha música. Porque era mais cômodo, né? Entendeu? Já Então, tinha, tipo assim, claro, ó, claro. eu quero que ele venha com banda, eu vi que ele faz um groove, faz um som legal e tal. Não. Não, só comédia hoje só mesmo, tem tá stand-up. ligado? Engraçado. Então a minha busca, e às vezes a galera não compreende, porque é diferente isso. Caramba, como assim? Um cara que toca, que tem uma parada musical de muito mais tempo, que eu comecei a tocar em 99. De muito mais tempo, porque eu nunca me considerei comediante, eu me considerava mais músico do que comediante, porque foi o que eu dediquei a minha vida Mas pra as fazer. pessoas que elegem, não adianta, né? A Que gente... bosta, né, mano? Então, comigo, se eu, me permite, Claro, é eu- até engraçado que é ao É contrário. ao contrário, né? Na verdade, eu já tinha um certo... Na minha época, né, os lançamentos, né, vocês sabem, né, era revista, a Expo Music, eu escuto todo mundo falar, escutei o pessoal aqui da técnica, o Isaac, inclusive, falando, pô, eu te vi na Expo Music e tal, né? Era a nossa chance de aparecer. Então, o nome já estava mais ou menos feito, né? E nesse meio tempo, uma das modalidades que eu mais gosto é o workshop. Até hoje, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é workshop. Até hoje, eu não canso. Por causa da liberdade de você interagir, né, com perguntas. E eu levava o workshop para esse lado cômico. Sim. Sempre foi assim, mais informal, porque lá aparecem as histórias, você não tem nenhuma obrigação. Acho até pra poder dar uma Leveza, né? Ficar diferente. ali. Mas na verdade não foi proposital, Ronaldo. Foi de fato, você tá tão relaxado, e aí perguntavam as histórias. Putz, e aí as histórias vinham, Sim. né? Então só foi uma continuação do que eu era, só que num show você às vezes não consegue abordar e falar uma piada. Mas no workshop o tempo inteiro. Você tá ali exposto com equipamento, às vezes monta equipamento com o pessoal vendo, né? Enfim, não tem glamour, né? Sim, E aí começou essa parada de criar as histórias em cima de fatos reais. Eu comecei, cara, eu tenho um monte de história aqui, né? E aí inverteu. Eu tava aqui no Bourbon em temporada com minha banda, né? E aí, uma vez, para falar real, foi no Bleecker Street. Bleecker Street. No Bleecker Street. O Bleecker era do Edu Pimenta, era o dono, ele e o pai dele, Maurício. E era uma casa meio lado B mesmo. A gente ia tocar, o cara não era o óbvio. Eu fui lá, velho. Então, Você é louco, e mano. eu era tocava demais, com o Bocato, na banda do Bocato. Sim. E aí o Bocato uma vez foi pra Rússia, ó, então... Eu te vi lá, cara. Lá No Bleecker, mano. Com, Era o moleque, Bocato. com o Bocato, mano. Então, o Bocato Você tá tinha louco, uma era data lá. demais. Uma vez o Bocato foi pra Rússia, isso antes do Faustão. O Bocato que me pôs no Faustão depois ainda, né? Aí o Bocato foi pra Rússia e falou, cara, então vem com a tua banda. Que era a base da mesma banda dele. O Paulinho Lima, né, na batera, enfim. Nós fomos lá. E eu convidei tanto amigo meu pra assistir naquela cola que eu já tocava, mas, enfim, assumi a banda do Bocato uma noite lotada, assim, né? E aí, no meio do negócio, tinha tanto amigo. Um amigo meu falou alguma coisa, eu contei uma dessas histórias que eu contava em workshop. Cara, daí o Edu Pimenta, que era o dono, falou, meu, essa história é sensacional, você tem que fazer direto. E a gente ia fazer uma mini temporada enquanto o Bocato ficava na viagem. Na semana seguinte, ele me incentivou. Não Que tinha da nem hora, stand-up velho. lá ainda. Me conta aquela história de novo. Ainda falei, Edu, vou me defender, cara. Só tinha amigo. Não, mas, cara, foi legal. Mas eu não sei nem como começar a contar. Como é que eu vou parar? Cara, e aí fiz. Do mesmo jeito. Parava o show de música, desculpa, com modesta parte, assim, de alto nível. Parava pra contar uma história. Cara, e foi legal de novo. Numa das histórias, eu já contei ela melhor.
Aí fui pro Bourbon fazer temporada, parava no meio do show e começava a contar as histórias. Aí começou, ao contrário, a galera começou... Ô, você vai contar aquela história lá hoje? Olha que Trouxe um louco, amigo olha meu que pra louco. ver. Animal. Pra resumir, aí a galera do stand-up começou a ouvir falar e aí eu fui trabalhar com o Star... já resumo bem a história. Fui trabalhar com o Star Bleach, Sim. né, que é o do Pânico Poderoso e tal. Castiga. Poderoso Castiga. Mas isso bem antes, pô, quando ele era ainda o Fred Mercury, primeiro Sim, ele era o sim. Polvilho, eu fui trabalhar com ele. Imagina Porque ele ele me com baixinho. assistiu no ao vivo e eu lembro que foi marcante que eu fiz assim, era o lançamento do meu clipe, eu divulguei isso, conheci ele no Pânico, ele foi assistir, sabe como era? Eu peguei um clipe de papel e lancei, assim, essa era a piada, e ele gostou. Falei, ah, não. E me chamou pra trabalhar com ele, aí a galera do stand-up começou a assistir, a gente interagia muito, dava muita ideia, e ele me revelou, assim, como... Aí eu entendi que dava pra fazer comédia sério, entendeu? Dava pra... E naquele ano eu ganhei mais dinheiro com comédia do que com música, muito mais, porque todo mundo queria. Era uma Caramba. novidade, eu fazia com as guitarras, aí... Obviamente o Luiz França, que é o padrinho de... Bem diferente, né, mano? Diferente. Não Na só porque é com guitarra, mas porque com duas, exato. comédia e... Eu descobri depois, assim, tô falando muito, mas assim, tem algumas pessoas que faziam, como o Victor Borg, não sei se você já viu esse cara. Não. É um pianista erudito, já é falecido. Depois que eu descobri, assim, que era um cara de alto nível do erudito e fazia comédia com o piano. Os números dele são Demais. incríveis, incríveis, assim. Depois eu passo pra vocês verem. É Que da hora. sensacional. Tem um número que ele toca um clássico, ó, do Vamos Chopin. colocar isso aí no vídeo pra Cara, depois. é sensacional, Manda a Victor gente Borg. colocar na E legenda aí depois. isso me... Duas coisas me marcaram. Quando eu vi Victor Borg, eu falei, cara, eu fiquei mais aliviado, porque o meu pai uma vez foi num workshop meu e falou assim, cara, você faz comédia. Ele ficou assim meio confuso. E eu também fiquei, falei, cara, porque você não concorda que você tava querendo Sim. trazer a música e a galera não tava te levando a sério. Sim. E eu levando um público de alto nível musical e me vendo fazer piada, às vezes não gostavam, cara. Os cara, puta, então teve preconceito ao inverso de, puta, mas umas piadinhas. E muita gente que não sabe, desinformado, você devia fazer comédia, eu já fazia tempos, cara. Sim. Você fala, pô, que raiva, cara, pô. Eu sei que você tá aí já falando, mas você falou, eu tô falando demais. Não, fica à vontade. Inclusive, isso aí Olha pode que louco, acelerar. É que Olha são que- caminhos que- opostos. Ô, Marcinho, a olha gente nem que- combinou isso. olha aí, né? que Sim, louco. mas esse que é legal do Quando papo, eu né? começo, Conversa assim. quando o pessoal começa a me levar a sério na música Você estranha. e não me convida pra tocar, eu já vinha com o meu lance da minha exigência em relação a... Não, eu vou tocar perto do Marcinho, você é louco? Eu vou tocar perto... Eu fui tocar num lugar para 35 mil pessoas, no Parque da Juventude, num evento gospel, e quando eu chego lá, tá o Braguinha montando baixo, o Fábio aposando do lado, só os caras fera. E eu olhei e falei assim, você é louco, Me o que eu chamaram tô por quê fazendo aqui, velho? E aí eu chego no lugar, os caras falam assim... Caramba, mano, como você é necessário, velho. Porque o seu trampo é demais, velho. Que você faz a comédia e é o seu diferencial e sei lá o Sem quê. dúvida, Então, cara. eu descobri isso, tipo... você saber onde você tá é exatamente isso. É isso aí. Você ter um diferencial pra se enquadrar em qualquer lugar e o pessoal não te enxergar como um concorrente. Exato. Porque você é um... Não, mano, esse cara, Agrega. ele Soma, faz agrega. comédia e Perfeito. também toca bem. E não desmerece o seu trampo como músico. Então, assim, eu tenho vários amigos músicos que têm consciência que eu sou um baixista ridículo. Pra eles, eu sou ruim. Mas como comediante, eles me amam. E eu tenho uma outra galera que não Acham gosta assim, da piada legal. e fala que eu sou um bom baixista. baixista. Legal. Então, assim, o que importa é gostar de alguma coisa. Exato. Porque então, mas... ajuda, né? eu Sustenta até- a família. Isso que A importa. paga boletos. A minha aproximação com o Daniel foi exatamente como foi com o João Alexandre, em outro aspecto. Mas quando me mostraram esse cara, eu já falei isso pra ele, né? sim, Eu me sim. aproximei e falei, cara, preciso conhecer esse cara. Eu achei... E mostrava pra todo mundo exatamente você quebrando essa barreira. Mas você vê que vocês descobriram aqui que vocês tinham caminhos opostos, né? É. E eu ia te perguntar, desculpa, cara, a história é muito grande ou não? Qual? A primeira história que você contou? Cara, Você falou que não ia Não, contar? senão não ia caber Não, aqui. não, que assim, são... Entra aí, vai ter um podcast bônus, tá na descrição. É, 6 horas com essa eu já primeira falo muito, história do- ele também, que eu sei que ele fala bastante Não, assim, porque surgiu a curiosidade da história, pô. Sim. Não, na Aí verdade, que é bom, que aí tem que não, voltar. Tem que claro voltar. que não, que toda história tem muito detalhe, que não é assim, eu conheci o Edu. Eu fico a minha cabeça maquinando quanta coisa passou pra chegar nisso Sim. e como foi, mas eu tento só colocar os Porque tópicos, embora nós né? somos muito diferentes, a hiperatividade nossa é, É bem igual, parecida. parecido. Então a Não, gente não, quer mas eu falar vou- muito. eu imagino. Esse ponto comum da comédia, quando eu não tô enchendo a bola, porque eu já falei isso pra ele e me aproximei dele por esse motivo.
Sim. Eu fui atrás, falei, cara, eu preciso... Eu lembro que eu falei pro Cacau. Você falou assim, tô indignado, como que eu não te conhecia? Como é que eu não conhecia? Porque Não, eu tava... essa era uma das perguntas. Eu ia perguntar como é que nasceu essa amizade. Não, então, enfim, a vocês gente não é conheceram? tão próximo, né? Porque a gente se cruzou muito poucas vezes, porém... Mas a gente é muito próximo. mas ao mesmo tempo... Porque eu olho pra esse cara, eu vejo as postagens dele, eu fico, nossa, Não, mas exato. como eu amo esse cara. É porque é uma questão de identificação. É. Porque eu sei o que ele toca, né? E eu sei o quanto deve ter sido um negócio difícil pra ele, onde ele entrou com isso. Eu ficava, cara, como que eu não conhecia? E passei a mostrar pra uma galera que também não te conhecia. Da hora. E acho que vice-versa também, você Sim, acaba, né? sim. E acho que aí você se enxerga um pouco. Puta, que legal. E até como você falou quando você conheceu o outro cara lá através do Flea, você fala, puta, eu não tô sozinho, né? Eu falei do Vitor Borg como um exemplo, que de fato, quando eu mostrava para os caras maiores que não conhecem, quando o Paulinho Serra, quando eu tava em cartaz, eles ficavam olhando assim, também com raiva de não conhecer. Como é que a gente não conhecia? Ele faz um número com uma soprano de comédia, chama Don't Touch Me. Ele com piano de cauda, e ela é uma soprano, assim. Ela vai cantar, ele toma um susto, ela encosta a mão no piano, ele bate na mão dela, assim. Não, soprano de nível... Que demais. Então você vê que... E a plateia, a hora que mostra a plateia, vou te dar um outro exemplo. Ó, todo mundo de fraque, cara, assistindo os dois. Outro cara, o Danny Kaye. Você já viu o Danny Kaye? Não. Isso daí é uma lição de casa para todos Você nós. tá doido. Danny Kaye é um ator que sabia todos os movimentos da Orquestra Filarmônica de Nova York, decor, pelo Zubimeta. Ele faz um número que chama Night with Danny Kaye, se não me engano. É o que faz tudo gestual? Isso, que ele entra e rege a orquestra. Nossa. O Zubimeta faz o primeiro ato, vai pro camarote, ele entra. Só a cara dele, você cai morre de dar risada. Ele entra e rege a orquestra. Ele sabe todos os movimentos de decor, acho que a esposa dele era pianista. Ele sabe tudo decor e faz com comédia. Então ele simula condutores, o condutor idoso entrando, o condutor que é tarado, que fica dando em cima da primeira viola da espala. Cara, ele rege a orquestra, ao contrário, pra galera ver como é que o maestro faz, o que o maestro faz que a galera não vê. É genial. Então isso me leva assim pra, cara, que legal, tem gente fazendo... Que na verdade é uma brincadeira, mas é sério, cara. Aquilo que você faz nos seus sketches dá trabalho. Imagino pra, né... E fazer a a galera quer render. ser ouvido, na real, Se o artista ele quer ser ouvido. Aí quando você vê uns exemplos como você, eu vejo aqueles caras, eu falo, cara, que alto nível. Aí você se sente até, desculpa, um bosta. Você fala, cara, ainda o que eu faço é pequeno perto desses caras. Ele mandou um áudio, tô indignado, como que eu não te conhecia Não antes? pediu o telefone Porque pro eu já Cacau, te né? amo, cara. Não, foi um impacto, assim, Aí foi já era. sensacional. Porque eu acho que é uma coisa interessante de falar, como tem muito músico que assiste a gente, que está assistindo esse podcast aqui, tem uma parada que é a identidade, que não adianta, você nunca vai ser outra pessoa. Sim. Você nunca vai ser um outro músico. Então, eu lembro que eu fiquei puto uma vez que eu fui cantar uma música minha num lugar, e o Baruch, Paulo César Baruch, que é um cantor famoso do gospel, Sim, Baruch. ele me viu cantar e eu era moleque, a gente tá falando de 2007. Ele ouviu uma música minha e foi me elogiar, e me elogiou no palco, na frente de todo mundo, que seria excelente. Caramba, um moleque que não tem público, não tem uma plataforma. Chega um cara famoso lá na frente e fala, Isso, dá o aval vocês dele precisam ouvir. Só que ele pegou e jogou uma piadinha. E ele falou assim, é o Ed Mota de Jesus. Nossa, eu fiquei muito bravo com aquilo, porque eu falei, eu não quero ser o Ed Mota de Jesus. Caramba, eu tô lutando pra mostrar o meu trampo. Então, identidade é uma coisa muito forte na gente, por mais que a gente não... Eu acho que as pessoas acabam esquecendo, com o tempo acabam esquecendo disso, buscar a raiz. Então por isso que a gente sente isso, quando a gente vê alguém fazendo algo parecido, que você fala, mano, esse cara tem a cabeça parecida com a minha. É isso aí. Caramba, ele é um dos meus, mano, eu preciso estar perto desse cara, porque perto dele eu tô protegido, eu tô Fortalece, seguro. na verdade. Eu não vou perder uma parceria de trampo quando eu tô perto desse cara, porque ele me entende. Ele vai falar, mano, é uma brincadeira que ele tá fazendo. Nossa, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas é a engraçado, cabeça. já que a gente tá falando da comédia, o meu personagem não é um personagem, mas é um pseudo-personagem provocativo. Pra você fazer uma ideia, muitos dos nossos amigos comediantes que, sabe, ficam ali numa linha tênue já me deram um toque pra pegar mais leve. Eu até diminui um pouco, mas a ideia era provocar mesmo. E aprendi muito com o Edu, convivendo com o Starblitz, porque ele era um cara provocativo. E ele até quando foi me ver... você tem muita coisa, mas você pode, lembra que ele falou isso, né? Mas você pode. Porque convivendo com o cara... E quando eu fiz meu personagem, que fala que é... Né, desculpa o termo, pastorzão.
fala que é foda, é uma crítica geral, né? Eu me auto, né, avalio como um cara foda e tento provar isso no meu show até o final, onde eu até mostro uma camiseta depois dizendo isso. Mas muita gente não entende. Amigos meus, amigos que vão na plateia, que me conhecem, putz, é muito convencido, eu juro, fala sério. Daí eu falo, que bom, meu personagem tá dando certo, né? Meu Estão acreditando. Né? Porque é cara limpa, porém, existe ali uma brincadeira. Então, o que eu faço? Eu brinco com todos os gêneros, praticamente, o sertanejo, o pop, tudo, DJ, e fico desmascarando, teoricamente, do meu jeito, mostrando que eu faço tudo aquilo, não preciso, né? E as pessoas, caramba, é isso mesmo, desde o... Né, eu ensino um cara a ser astro do rock com 3 acordes. Assim. É um jeito de levar. E no final tem um estouro do Falar Que Sou Foda. Mas muita gente não entende. E sabe normalmente não quem entende. se incomoda? O cara que é falso modesto ou o cara que quer ser o foda. falso modesto. Então, assim, eu lembro que eu comecei a estudar com um baixista e que eu falei, eu preciso evoluir, eu quero aprender mais. E o cara era muito bom mesmo, tocava pra caramba. Eu falei assim... Cara, eu desafiei ele, eu falei, mano, se eu treinar 5 anos firme, isso tudo que você tá me passando, eu chego em você? Ele, não, daqui 5 anos eu vou estar 5 anos na tua frente. Você nunca vai chegar, você só vai chegar quando eu morrer. Então, tipo assim, porque existe uma verdade. O problema é que quando você fala que é foda, o que incomoda as pessoas, que você é, mano. Entendeu? Porque se você fala assim, ó, eu sou foda e faz tudo errado, tudo zoado, talvez o pessoal vai falar, legal, é isso. É igual eu, gordo, quando eu falo assim, eu sou sexy. O pessoal adora. Agora, e se eu fosse malhadão? Entendeu? Se eu fosse malhadão, talvez eles falar, ó, então, pega mas mesmo assim, quando eu falo que eu sou foda, e às vezes eu acho que eu sou em algumas coisas... Mas eu não tô sozinho. Eu acho você foda e tem um monte eu também de me acho às foda. vezes. Então, e não só na música, né? Eu sempre deixo bem claro isso, cara. Quando eu brinco, eu não tô sozinho. Eu me inspiro em um monte de caras que são muito absurdos, né? Mas aquele começo, tudo, eu abro provocando, falando que eu não tô acostumado a fazer show por isso, né? Pessoas, mesmo tendo 5 mil, eu falo, eu tô acostumado com 20 mil. Você viu o Whindersson fazendo os 4 amigos? Tipo, quantas pessoas tem aqui? O Ventura falou, ixi, tem mais de 800 pessoas. Ele, caramba, lembra muito meu começo. Mais ou menos assim. E ele pode, né? Pior que mais pode. Que pode, né, cara? Eu fiz uma... Onde que eu fui que eu falei das viagens? No jogo, que eu falei numa entrevista, que eu falei brincadeira, assim, né? Eu vou muito pra Europa, não vocês, mais eu, né? Sabe aquela... Sim. Cara, recebi um monte de mensagem. Cara, só porque você foi, a gente não foi. Eu juro... Eu fico, cara... Isso é muito bom. Não é possível a pessoa não entender uma ironia, não é possível. Não, Mas quando eu vejo ele, na identificação, eu falo, cara, que legal, dá um alívio, assim, ai, que bom. Cara. Mas sim, aproveitando que você falou de viagem, eu vi uns vídeos seus. Que papo é esse de viajar pra cantar inglês sem falar inglês? Então, essa é uma das histórias aí que eu levo, que é verdade, porém a gente incrementa. Na verdade, é uma história que rolou mesmo. Essa é uma história comum pra músico. Qualquer música que você falar, dá aquela embromation, né? Sim. É que eu fazia isso num bar, que virou uma história do meu show. Até parei um pouco de fazer, porque eu enjoei das minhas histórias, que são as mesmas. Não renovei meu show. É autoestima isso aí, terapia ajuda. Pode ser. Depois a gente vai conversar depois daqui. E aí eu ia num bar. Que não é tão foda não é tão foda assim. E abre mão de textos incríveis. Não leva uma provocação, senão você vai contra o que você acabou de falar, irmão. Sai daqui mal. Não, então, aí eu lembro no Tatuapé, essa história é real. Mas, na verdade, ela vem por um outro caminho. O cara nem olhava, as pessoas não olhavam. Eu tocando, ninguém olhava, né? Aí iam os amigos, sempre os amigos, né? Você faz para os amigos verem os absurdos, né? Aí eu comecei a cantar qualquer coisa para ver se alguém reparava. E ninguém reparava. Então, aí eu levei isso para uma história real. E o cara, o dono do restaurante, ela cantava uma música lá que se chamava São Francisco. Só falava São Francisco. A única coisa que era de verdade... E o cara adorava. Era entendível. E o cara adorava. Aí o cara falava, Toca né? aquela. Você lembra um pouquinho da letra? São Francisco 2 ele fazia. Porque era sempre a mesma, né? Enfim. Você lembra um trechinho da letra? Como que é? São Francisco. Mais ou menos assim. O bom que o sotaque de São Francisco é perfeito, né? Caramba. E isso aí tem do samba enredo também. Que eu fazia. O samba enredo que eu parava o bourbon pra fazer. E é a mesma coisa. Dá pra ligar a guitarra aí? Dá pra fazer? Dá, acho que dá, né? É loja de música. Loja de música. Dá pra mudar
Mudar de lugar. Samba enredo é parecido. Vê se o áudio tá bom com a voz. Essa fera aí, essa fera aí. Essa é a minha dúvida. É que o samba enredo, os caras, eu falo que as pessoas assistem a Globo lá há tantos anos, e se não fosse a legenda, você não entenderia uma palavra que aqueles caras falam. Então eu fiz meu próprio samba enredo, sem falar nenhuma palavra, exceto Mangueira e Avenida. Entendeu? E eu com essa cara de puxador, né? Dedo, cena na avenida. Ai! Dedo, se manda que não tô tirando, que não tô se. Tá lá! Então, demanda que não tô só. Ai! Dedo na avenida. Dedo na mangueira, do quando eu sou cedo, do sono, tô sem. Vai lá! Tá, tô só. Vai lá! Então, que manda ser. Ai! Dedo que não tô tirando, do sono, tô sem. Tá lá! Então, demanda que manda som. Dedo na avenida. Dedo na mangueira, do quando eu tô cedo, do sono, do som. Sensacional. Meu Deus, isso é muito bom. Então, cara, isso daí, só voltando, eu não gosto de contextualizar. Porque lá você não entende também porra nada. Obviamente. Só quem foi no ensaio técnico sabe. Com o microfone com reverb, numa situação, né, é bem potencializa. Sim. Isso também, só, né, completar. Isso começou numa brincadeira entre meus amigos. Uma vez eu nunca fui do pagode nem do samba e teve a época da moda, aí caiu meu reinado. Meus amigos da praia ficavam no Lulu Santos ali no Luau, né? E aí veio o pagode e meus amigos que não tocavam, eu falo muito disso no show, inclusive, que não tocavam viraram famosos, né? Começaram a fazer as bandinhas, né? Até eu falo que o cara tocava ovinho, né? Eu com 3 guitarras. Eu levo ovinho, pra mostrar que é absurdo, a minha raiva. E agora, sério, essa história veio com uma amiga minha, uma vez a gente tava, isso é real. Tava todo mundo, ô Marcinho, pra me sacanear, toca aí, né, agora, tipo... Eu peguei o cavaquinho, sabia fazer uns acordes e fiz exatamente isso. E uma amiga minha, cara, esse foi o mico, porque os amigos todos sabiam que era zoeira. Os caras me piscavam, já sabiam, né? Sim. Minha amiga tentando cantar junto. Eu não falava só Mangueira, mas ela... E aí, quando acabou, isso é sério, ela foi me perguntar, porque ela sabia todas as músicas do universo. Que samba era aquele? Que samba era aquele, de que ano, sabe? Aí eu inventei um ano e meus amigos, que mico, ficou muito mal pra ela, Andréia, não vou falar o nome dela, que tem várias, a Andréia foi lá, teve isso, ela queria cantar, ela ficava, Mangueira, Avenida. Sabe quando a pessoa que focaliza na televisão, ela tá tentando cantar, é tudo errado, assim. E o Marrom tinha o Badaueira, né? Badaueira. Ele ficava 20, 30 minutos no Badaueira. Só na introdução. Badauá, Badá visível. E às vezes dava um toque pro pessoal, tá ligado? A véia, 12 vezes, a véia aqui. Mas isso, essas histórias dos músicos, elas se repetem, o negócio do inglês. Sim. O samba enredo talvez não, mas é um negócio de não entender, né? Eu tenho a técnica do Chuck Norris. Chuck Norris, falar Chuck Norris? Qualquer coisa. Você quer cantar uma música em inglês, é só colocar Chuck Norris no meio. Mas é isso mesmo. Não, manda aí. Não, qualquer música que você pegar, você coloca um Chuck Norris no meio. Tipo, You never lied inside the night, you know. Tá ligado? Tipo, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, a Chuck Norris every night and day. É o mesmo princípio. Porque você tá trazendo a cultura. Eu não posso colocar um nome em português, entendeu? É igual o nome dele. Shallow Now, novela mexicana. Obrigado. É clássico de novela mesmo. Ai, agora a gente tem vontade de fazer os textos, né? Que não é tão legal, né? A gente fazer... Você tá louco, mas sobre esse lance que a gente tá falando de se identificar e se gostar e querer estar junto, uma coisa que me ajudou muito é a banda que eu tô tocando agora, que eu tô fazendo parte, que é a banda do Patrick Maia. Que chama Banda Que Nunca Se Viu. Ele juntou todos os amigos comediantes possíveis que ele conseguiu ali, que tocam, mas que não tocam com ninguém, são músicos frustrados. Sim. Juntou e falou, vamos tentar tocar umas músicas? E a gente começou. Aí ele chamou o Tuca Graça, o Rick Minervino, que são de um trio chamado Confraria Comedy. Com Pateta. Com o Pateta. E pegou o Tuca e o Rick e chamou o Zé Curubu, que é um rapaz que já toca piano lá. No Clube do Minhoca. A gente começou a se reunir, isso faz um ano, tá? A gente começou a se reunir uma vez por semana para tocar no começo de algum show. Vai ter Bruna Luiz daqui a pouco, vai ter o Maurício Meirelles tá lá, vai ter o Ventura apareceu aí. Então a gente tocava antes
do show. Então é um andar, antes do andar principal do Clube do Minhoca, tem o piano bar. Então o que a gente fazia? O pessoal ficava esperando lá tomando a cerveja sem nada. Fiz umas vezes lá também. A gente começou a tocar junto lá e pegar umas músicas. Então ele pegava assim, pô, vamos tocar Fagner, meio Alpha FM. E se a Anitta fosse trilha sonora do Peaky Blinders? Legal, Aí, né? Demais. ele tá traduzindo. Ah, vamos tocar Cry Call Me, do Aliás, Gustavo Lima. o Patrick Né? Maia Chora é um cara também dos que a gente dá pra... É inspirador, né, Tá cara? louco, o cara... Esse negócio que eu tô falando do foda. O Patrick Maia é um cara... Eu já Ele escrevi pra ele, assim, eu falei, cara, me vejo na obrigação de te mandar uma mensagem. Porque, assim, eu acho que eu faço muita coisa, eu vejo aquele cara e falo, que genial. O cara Sim. desenha, toca, tudo que ele se mete é muito... Comédia impecável, comediante. Sim. Abriu um Clube do Minhoca que é genial que o cara fez. Pegou um... Chama Clube do Minhoca porque a vista é do Minhocão, é lá naquela área. Sim. O cara pegou um predinho velho, alugou, fez um negócio, um clube de comédia estilo gringo, Isso mesmo. que dá uma vontade. Eu quando fui lá, eu quis tocar, não é que ele me chamou. Eu vi aquele palquinho ali onde ele tá falando que eles tocam, dá vontade de ir lá, não é? Dá. Você o vê? Aposan fez workshop agora Que é muito lá. legal, E cara. a gente tá tocando toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente tem o nosso baile, que na verdade o pessoal não sabe, é o nosso ensaio. A gente falou assim, e se a gente ensaiar e vender ingresso? Legal. Demais. A gente tá Legal, vendendo ingresso. inteligente. E estamos ensaiando, Ensaiando. entendeu? Porque aí, querendo ou não, quando vai um público, a gente se sente na obrigação de estar Entregar ali melhor. E e de tocar, fazer a tocar pra parada. eles. Então a gente já tá aí com quase 15 músicas e toda segunda-feira tá aparecendo algum artista lá pra cantar com a gente. Então a gente fez com o Rodrigo Teaser, o que demais. faz o Michael Jackson, a gente fez umas E músicas... aparece avulso, assim, ninguém convidou. Não, chama e se convida, fala com o chama e se Patrick. convida, entendi. Essa semana eu gravei com a Nani People, Que com a demais. Luísa Posse, a gente fez com o Robson Nunes, Lúcio Mauro Filho. A galera tá aparecendo Animal. lá pra cantar e Lá é pra o lugar fazer ideal junto com a pra gente. isso, né? Um lugar discreto, assim, né? Um lugar Isso é que- louco, é muito Muito legal. bom. Então, até que eu falei que eu fiz com você, eu já fiz com alguns. Né? O Patrick foi um cara que é meu amigo há muito tempo, mas porém, cara, eu tenho que te falar isso, cara. O boneco lá que ele fez Sim. do pau lá. O Demerval, Demerval. pirata do pau de pau, né? Sensacional. Tudo Porque uma Incrível. baleia chamada Mord Dick levou a É, piroca deu uma- do mordeu pirata. do pirata. Eu liguei pra falar, cara, você é foda, cara, sabe, na boa. é. Eu sou obrigado a falar isso, né? Então, ele é um cara que eu, 2 anos antes de conhecê-lo, só por ver o trabalho dele e ver que ele tinha uma bateriazinha ali no Sim. Clube do Minhoca, eu falei, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer esse cara. E através, na comédia, foi através do Marcelo Marrom que eu comecei a ter contato com os comediantes. Um amigo meu me levou num evento do Marrom, Aqueles cultos que ele fazia uns cultos casa biruta dele. na casa dele, É. tomando um vinhão. Ele tava meio, já assim, tocando. Eu sentei, comecei a tocar, ele gostou. Depois disso, a gente ficou quase um ano tocando junto. Fiquei quase um ano tocando junto com o Marcelo Marrom. Porque é esse lance da identificação, a gente quer andar junto. Então, já quero aqui, ó, já marcar pra você ir lá fazer o bailão com a gente. Você vai ver que já mudou um monte de coisa, Isso né? que eu ia É. perguntar, vocês nunca tocaram junto? Não, Não, nunca tocar tocou. junto, Por que não. você não conseguiu tocar com ele? É porque o Márcio não toca com ninguém, né? Não, eu toco Você sim, vê, é que tem são ambientes... 6 guitarras, né? É que são ambientes diferentes, Eu né? não gosto, eu tenho até medo dele. Será que ele morde? Vai Esse tocar do perto dele, Patrick, esse do Patrick até me chamou algumas vezes, né, pra ir lá. Mas não dava, porque segundas eu geralmente tô viajando na segunda-feira. então. E aí, vamos mas o pôr Patrick na me chamou agenda, várias vezes. segunda, Não, meu, então a gente vou, paga quero Se ir. 200 não morder, depois você Agora, avisa. acho que Se morder, você avisa depois, beleza? São ambientes diferentes, né, Cortesão? A gente, Não, é que isso aqui foi ensaiado, cara. Antes de essa chegar, ele falou que eu piada toquei com o Marcinho, porque ele tem 6, 4, Isso 5 também, guitarras, também. cara. Dá pra Aí a gente fazer deu o- uma volta e pegou, mas a gente quero me pra expor, Você né? comentou outro dia lá, dá pra fazer o baile, né, que você comentou. Mas eu queria perguntar pra vocês o seguinte, a Márcia tinha anotado aqui, qual a diferença pra vocês, porque a gente falou da parte de comédia, mas antes de tudo vocês... Não, você era músico e você queria ser músico. Era isso. Eu era músico, só que eu era tipo assim, era de igreja, né? Ninguém queria ouvir, Que é tipo assim, como você disse. tocar de graça e o pessoal ainda não curtia. Qual a diferença quando vocês estão trabalhando como músico, mas não como artista principal, mas como músico, numa banda, tocando numa banda, ou e trabalhando como artista, fazendo um show de vocês? Nossa, o meu ego tá Como sendo que é a uma dif- luta, velho. Nossa, ficar atrás e ter que ouvir o outro Cara. tocar do jeito que o cara manda. Isso me dói um pouco, mas pra mim tá sendo uma aula. Tá ali com o Patrick, assim, às vezes eu fico odiando ele, porque
Às vezes eu faço umas ideias lá, ele fica impactado, né? Que aqui o groove é americanizado, né? Aí ele fala, não, vamos fazer uma polca. Eu, não. O Patrick. Então, mas esse que é meu problema. Você tem isso? Opa, por que você acha que eu não fui? Eu tenho esse problema. Mas você tocou Em bandas. em né? banda? Você tocou Sim, no mas Faustão? então, mas quanto pagam no Patrick, quanto pagavam no Faustão? É uma questão de dinheiro. Então, agora sério. Pra me divertir com música hoje é muito difícil. Muito difícil. Eu então. sofro Pra se muito. divertir é muito difícil. Na verdade, assim, tô sendo super honesto. Eu acho que a gente tem que ser tranquilo. honesto. Eu não sou arrogante, mas assim, na verdade, por exemplo, eu surfo. Né? Então, eu tava comentando isso com um amigo meu outro dia, que também gosta de surfar. Só que com o ambiente do surf, os músicos não estão muito ali, né? Então, quando eles vão tocar, é uma diversão de surfista. Pra mim, eu já não me divirto tanto. Pra mim é difícil desligar a harmonia, sabe assim? Eu tenho isso Eu não também. consigo entrar muito na vibe, puta, eu vou tocar com os caras. E eu não sou mais novinho também, eu já fiz muito isso. Vou só pra tentar amenizar o que eu tô querendo dizer. Às vezes o cara me chama pra tocar, por exemplo, standards de jazz, né? Pra eu me aproximar dos músicos, por muito tempo tive que tocar standard pra poder tocar junto. Tive que aprender e depois decidir se eu gostava ou não. Mas primeiro, a minha chance de dar uma canja ali, né? Mostrar meu trabalho, era tocando os standards, que eu gostava muito, estudava muito. Só que eu não aguentava mais me chamarem pra, vem aí, vamos tocar. Cara, não, eu quero ensaiar, quero ter uma banda, eu quero ter Sim, tudo bonitinho. Então, agora quando me chamam, dificilmente eu vou, não, cara, pra fazer qualquer coisa, pra harmonia não ser como eu quero. Então, É de não querer se expor e entender sabe, que é o seu trabalho. de novo, ir lá, sabe? É o seu trabalho. O pessoal confunde muito isso. Lá no Minhoca mesmo, a gente termina de tocar, às vezes o pessoal quer fazer um after depois. E aí chega e fica... after e aí, geralmente é depois, Pô, viu? velho. Toca aquela. Ah, legal. After geralmente é depois. Ah, é verdade, em francês. Porque já é after, né? Eu achei que era aquele negócio da boca, que sabe? Quando você... Da after. É, after, né? O pessoal fica e... Pô, toca uma música aí, não sei o que. Não, ó, o show foi aquela hora, agora Começa a cansar acabou. um pouco umas Entendeu? coisas É como assim. se você fosse dentista e alguém pedisse pra você fazer uma obturação na sua sala de casa, sabe? Eu também não gosto de juntar as duas coisas, não. Eu separo. Então, quando eu toquei com o Patrick, que eu comecei a tocar com o Patrick, algumas semanas depois, que a gente tava fazendo pré-show, era show dele que ia ter de comédia. Então ele falou, não vou tocar não, porque eu vou fazer show. Traz um outro bateria e você toca. Eu falei, não, porque não é o projeto, não é essa a proposta. Eu quero tocar com você, com essa proposta da banda. Eu não tô aqui como um baixista do prédio. Sim. Eu acho que é diferente. Porque como um baixista, você pode pôr um outro menino que tá começando que vai atender a parada. Eu tô pelo projeto. Sim, no projeto cabe ali outro cara. Tem que ter um posicionamento nessa hora, senão você vira o arroz de festa. Ah, ele gosta. Traz ele que ele gosta. Pera aí, eu gosto, mas eu também gosto de dinheiro, também gosto de pagar a conta. Tá, mas aí a diferença do tocar, Daniel Araújo, músico, e o stand-up. Como é que você leva isso? Porque você não faz sempre, ou diferente do Marcinho, que mesclava as duas coisas no mesmo show, você faz isso de formas separadas. O meu sonho é conseguir, eu ainda não consegui. Eu acho que é por isso que eu tenho que andar mais com o Patrick, mais com o Marcinho. Eu ainda não consegui juntar as duas coisas. Eu consigo fazer humor pra músico, só que a minha mente ainda não aceita que outras pessoas podem entender essas piadas. Na minha cabeça parece que é um negócio meio inside joke, é só nós aqui. Entendi. Ah, vocês não vão entender. Se você não toca, você não vai entender. Sim. Aí eu não consigo trazer isso pro palco ainda, se eu não tiver o instrumento, se eu não tiver contextualizado na parada, como o Patrick faz. Ele tem um show que ele usa guitarra, gaita, que ele usa um monte de elemento. Eu não fiz isso ainda. Eu tô querendo muito fazer. Só que eu sempre tive esse negócio, como eu fazia música na igreja, dentro da igreja o pessoal costuma colocar a música num lugar meio que sagrado. Então é tipo assim, não brinca com música. Sim. Música é pra emocionar. Música é pra curar pessoas. Então eu acho que eu criei isso no meu inconsciente, sabe? Bloqueio ali. Tipo assim, não. E outra coisa que sempre pegou pra mim é que eu sempre odiei paródia. Eu também odeio paródia. Nossa! Odeio paródia. Porque normalmente quem faz paródia é o cara que não é músico. Isso. Então eu acho um desrespeito o cara pegar uma arte que não é engraçado, dele. Cumprimenta. O Paulinho Serra. O Paulinho Serra fica bravo comigo porque ele ama paródia. Ele adora. E geralmente antes de espetáculo, né? Ele queria ficar fazendo, eu
Aí eu falei, Paulinho, eu odeio, cara, é uma coisa fácil, eu faço agora, eu faço todas as paradas que você quiser, mas eu não curto. A gente brigava e ele falava, e aí ele ficava bravo porque realmente a galera gosta, né? Gosta. A galera adora. Eu fazia umas coisas diferentes assim, no show, com o Edu eu comecei a fazer isso, até era mais engraçado, quer dizer, não era paródia, era... Eu contava uma história que o primeiro trabalho meu foi com um jingle. Sim. Então, mas aí não era paródia, era uma brincadeira Era assim. tipo música de Natal, né? Daí ele falava assim, e como é que foi a tua experiência? Era tudo combinado, mas primeiro fui lá na TIM, né? O cara falou, fica com o aparelho um tempo, vê o que você acha e faz uma música, né? E aí eu cantava, né? Comprei o celular da TIM, mentiram pra mim que ele funcionava bem, tô infeliz agora, não tem sinal. Era assim, as músicas em cima das besteiras, depois Dolly, não dá para tomar Dolly, não dá para tomar... Sabe, era assim, o cara cimenta o Guaraná, mas aí não é paródia, é um contexto de uma história. Sim. Mas não consigo achar, nunca gostei. Eu ficava bravo quando eu via algum cara fazendo paródia e cantando ruim. O Adnet faz, eu não acho graça, cara. Mano. Eu acho ele genial, mas não gosto das paródias. Eu gosto das imitações. Sim, Adnet é gênio. Genial. Mas as paródias eu não gosto, que não tem aquelas musiquinhas. Agora, desculpa, o meu amigo Rafael Portugal tá lá no programa do Hulk. Sim. Cara, não consigo achar nenhuma graça nem genialidade de fazer uma musiquinha ali com uma letrinha, cara. Sei lá, que eu não sei se que pra gente é tão banal, né? Tem uma letra do... O Marrom fazia Altas Horas também, né? Mas a Marrom, pelo menos era na hora. Achava legal, isso fala a palavra e tal. Legal demais. Aí já... Sabe quem faz muito bem? O Luiz Paixão. Tem feito muito show com o Zé Neves e o Luiz Paixão. Luiz faz no rap, é muito legal também. A gente faz muito show junto, agora tem até com eles, chama 019 o projeto deles lá, que é do interior. E ele faz o show dele de comédia, que é super bom. E depois ele faz um rap com tudo que aconteceu no show na hora, é muito legal, cara. Mas sabe o que aconteceu uma muito vez? Muito legal, mas daí não é paródia, né? A gente foi tocar no Minhoca e o Patrick falou, vamos fazer um minhoquê. Vamos deixar livre pra galera cantar o que quiser. Vamos. Aí a gente chegou lá e a galera pedia, cantava, a gente tocava e tal. Legal. Do nada chegou o Maurício Meirelles e o Defante, mano. E o Defante simplesmente roubou a cena totalmente, que ele é fora da curva total. Ele pegou o microfone e só fez assim, ó, vamos cantar um Queen. Aí já ferrou, ele meteu aqui, ó, mamá, meu piro. Aí é genial. Só que ele foi muito cirúrgico. Né? Mas é ele, né? Mas é diferente, porque você vê que o interesse dele não era, tipo assim, vou fazer uma rimazinha engraçadinha. Ferrar aqui. com tudo já no começo. Caramba, é diferente. Sim. E eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente tá entendendo o que a gente tá falando. Não é simplesmente, não gosto e ponto final. Eu acho que é o lance da arte, você levar a sério a arte. Sim. No Brasil, as pessoas ainda não valorizam a arte do jeito que ela deve ser valorizada. Concordo plenamente. Lá fora, quando eu viajei a primeira vez pra fora, que eu vi gente tocando na rua com um violãozão Taylor alto e nível, o case cheio de dinheiro e o cara tocando bem e usando loop e ninguém roubando o dinheiro do cara do case. já é um avanço. É porque aqui no Brasil um músico de rua ele é visto como um mendigo. Ele é tipo assim. Ele entra no metrô, todo mundo já faz. Ele entra no metrô, todo mundo já faz. Eu tenho essa gente aqui, mas eu ia falar, eu comentei com a Márcia que eu queria até entrar nesse assunto com vocês, porque a experiência, como vocês navegam entre esse lado, onde assim, de ser natural, cômico, comédia, música, e fala, gosto, não gosto, você se posiciona. É difícil, as pessoas não se posicionam. Eu não estou pedindo, se posiciona. É uma questão que hoje é até difícil você colocar, igual você falou, eu vou lá e faço, ninguém entende que eu estou sendo ali um personagem. Isso, é difícil. É difícil isso, né? O que eu acho que não pode é recuar tanto, assim, sabe? Que é que assim, eu tô falando que os caras me davam uns toques assim, ri mais quando você provoca, a galera não entende. Eu assustava até os comediantes. Eu lembro do Ventura falando isso pra mim, cara. Ri mais no começo, que até eu fiquei meio assustado quando você começou. A pessoa conseguir fazer uma leitura, não sabe se é mas, sério cara, ou não. Mas, cara, ser um show de comédia, então, é que, na verdade, acho que não se sente pode seguro, recuar. Né? Então... A pergunta que eu ia fazer, você falou dos caras tocando, não se sentir muito profissional. A batalha, acho que toda das pessoas se tocar, isso vem de uma raiz já, eu acredito, no nosso país, porque eu li na história dos dois, você que tem seu pai que é pastor, você teve mais irmãos do casamento e tal, aí você vai pra igreja, começa a tocar lá na igreja, e na igreja os caras, não, toca desse jeito aqui, porque é desse jeito. A igreja forma muita gente, nosso mercado depende das pessoas da igreja, isso é maravilhoso, ok? É uma maneira de popularizar o instrumento, mas também, muitas vezes,
a gente vê muitas pessoas presas num certo regimento de alguma coisa, que não tô falando nem de religião, mas o lado de tocar mesmo. O negócio falando, o baixo tem que ser assim, ó. Não, mas essa nota aqui não, eu não quero. Não pode ver aqui, não pode ver isso, não pode ver aquilo. E aí você tem o outro lado que, por exemplo, você queria tocar, estava no piano e tal, aí depois vai até chegar um tio seu, acho que é um Meu seu tio, que te coloca uma guitarra na mão lá, e aí você fala, pô, tá legal, eu vi lá a Van Halen, mas uma hora eu vi o jazz e falei, peraí, meu, o negócio é por aqui, não quero ir por ali e tal. As histórias, né, que vão acontecer. As histórias. Mas tio meu colocou... Como que a gente traz... Fala. Ele lembrou disso aí, desculpa ler essa história triste. É que você não marcou isso na história, senão eu nem falo do seu tio, cara, foi mal. Mas enfim. Você tá falando, tá brincando, tá falando sério. Isso, o povo não entende quando é uma brincadeira. Você acha, cara? É que a gente tá falando de órgão. Aí ele falou do órgão, não foi isso? Não foi do órgão que ele colocou na mão? Foi isso que ele tá querendo dizer, cara, do órgão, só isso. Fala, vamos lá. O que eu queria dizer é o seguinte, as pessoas acho que não levam a sério na rua, a pessoa tá tocando e valorizar, porque isso vem, por exemplo, você percebe que nenhum dos dois ali dentro de casa, de fato, o pai no começo leva a sério aquilo, ou a mãe. É, verdade. E aí, tem razão. Quando a gente vai pra rua, e a gente já é o nicho do nicho, você toca, eu toco, ele toca um pouquinho, a gente tem... mas é o nicho do nicho. Sim. Imagina você vê na rua aquilo, você fala, tá vendo? Não deu certo. Não tem nada a ver. Mas agora, pô, só rapidinho, como que vocês acreditam? Completo. Sério, porque vocês rodaram aí, tocam e tal. Que como a gente poderia tornar isso popular, assim, algo do tipo, ok, você precisa ter quase todo mundo tem telefone aqui da minha marca, na bancada, um telefone de que hoje o novo custa 14 mil reais. Isso. Mas você não investe 2 no instrumento. Você não investe seja numa aula física ou numa aula online. Você não investe. Como popularizar isso para a pessoa entender que tem valor isso aí? Porque talvez a pessoa não valoriza. Por quê? Porque ela não sabe o valor que tem para o tempo para aprender, dedicação. Ela olha para aquilo como banalização, como uma coisa de vagabundo. Você sabe que assim. O que você acredita que poderia ser feito para ser diferente como é visto lá fora, que o cara toca no Taylor na rua mas ou então, no Marte, primeiro que eu acho que lá fora é um negócio cultural, diferente daqui mesmo, não existe. É uma cultura europeia, até americana, mas mais europeia, inclusive na Europa que você vê muito, né, música de... Mas hoje tá globalizado, como que a gente faz para descer isso pra cá? Tem até organização, né, os caras têm os pontos. Você não pode tocar lá na rua se você não tiver licença. Tem pontos, inclusive você faz o fundo musical de onde você tá, né, é muito legal, você tá no metrô, tem o cara do violino, você vai andando com aquele violininho, gostou, cada um Sim. Eu fui no museu do Sherlock Holmes, velho. O cara tava fazendo no sax o tema, no metrô, mano. Tudo a ver, então você já entra no clima. Eu fui visitar um castelo, tem um cara tocando música celta, completamente dentro do contexto, mas é cultural isso, eu acho, né? Mas como que você estaria para valorizar para as pessoas? Então, primeiro que você falou uma coisa que eu falei, agora não fiz um evento da School of Rock, né? Apesar de ser um cara autodidata. No fim de semana lá, no fim de semana foi no Cacau Show, no Hotel da Cacau, fiz a abertura com o Fernando Quesada quando eu fazia a abertura. E eu me vi numa situação muito louca, né? Porque eu tô um monte de estudantes, né? Aspirando, né, ser profissional, enfim, cada um com seu motivo de estar ali. E eu, um autodidata, fazendo o show da abertura, né? Com aquele bolo de coisa. E eu falei, cara, eu brinco muito, tudo, mas isso aqui dá um trabalho, minha vida inteira eu me dediquei a isso. Então, que legal que tem uma escola, né, fomentando isso. Vocês têm condição de ir numa escola, né? E aproveitem, porque isso dá trabalho. Né, a gente vai, né, como você falou, a gente hoje concorre com isso e com um monte de outras coisas que você aperta um botão e elas acontecem. Então, eu acho que tornar a música mais atrativa. Eu acho que a gente aqui, estou colocando nós dois, como muitos outros amigos que eu acho foda, alguns, né, a gente faz a nossa parte de continuar mantendo isso, independente da moda, que né, estava falando, você vai lá, as tuas influências, eu mostrar. A gente veio gravar aqui na Made in Brasil o som que eu acredito que é legal. E não estou desrespeitando nenhum, né? Eu tenho minhas preferências. Eu acho que esse já é um negócio... Isso é normal. Essa persistência, eu acho que já é uma coisa legal da gente... Eu ainda faço muito workshop. É um modelo que falam que não está em alta. Hoje eu discuti com o Maurício Leite lá. Ele é favorável também, o Maurício Leite Batera lá da Nagano. Ele também é favorável ao work, a presencial, da gente continuar indo. Meu, é caro, dá trabalho. Eu acordo 6 horas da manhã com aquele equipamento. Muita gente agora pergunta para mim, né? Cara, você traz tudo isso? Eu falo, não, você não viu nada. Eu saio da minha casa com aquilo. O glamour não tá. Quando tá ali montado, a galera chega, não imagina que eu saí de 5 da manhã, peguei um Uber, eu pequenininho, assim, com aquele bolo de coisa, pondo em risco todo o meu equipamento pra estar no Rio de Janeiro, pra fazer, tá em Manaus, pra fazer um workshop numa lojinha pra 30 caras. Sim. Mas eu tenho certeza que é marcante isso pra eles. Então, se eu não continuar fazendo, que nem o Fernando Quesada, quando me levou, eu falo, puta, que legal, levou o Faísca. Eu tô falando eu, mas levou o Faísca, levou alguns outros músicos. Isso é legal manter. Pô, se o Faísca não Faísca vai parar, cara, sabe? Sim. Mostrar pra essa molecada, ó, respeita esse cara aqui, ó. Tudo bem, eu sou mais divertido, vai, tem um Instagram que a galera dá risada, mas isso tudo dá trabalho. Até minha Pantera Cor-de-Rosa que eu gravo ali, outro dia eu falei, cara, todo mundo falou que eu
fiz uma brincadeira, falaram que eu sampleei e falaram aqui, ó, eu brinco com isso, né, a meu favor. Cara, isso dá trabalho, né? Então, assim, ninguém mais quer ter esse trabalho. Então, se a gente não, acho que estimular isso, eles se interessarem, o cara vê que nem a gente veio aqui, a galera fala, caramba, que legal. Vai fazer pra você ver, dá trabalho. Então, assim, esse estímulo de a gente manter nossa qualidade, no que a gente acredita. Você falou do site, né, da gente acompanhar, você vai lá com o Patrick, mas deixar a sua verdade sempre à tona. Hoje a gente tem isso aqui, a rede social, exatamente para poder... Hoje eu falei com o Zaganin também, falo porque eu discuto muito esses assuntos até, né, com todo mundo. Para mim o Instagram está sendo maravilhoso, cara. Ter essa frequência de postagem. Sim, você pode colocar o seu trabalho ali. O meu trabalho ali me disciplina para eu ter a frequência e, pô, vou tirar essa música agora. Independente do que vai rolar, eu falo, putz, eu sei que vai bombar. Sim, mas eu tenho que gravar essa aqui também, é do Jô, sabe? Eu tenho que gravar essa daqui do... Isso me dá um puta trampo, eu vou lá, estudo tal, arrumo minha luzinha, faço uma disciplina. Então tá tudo aqui, só que o cara que vê ali, às vezes ele não sabe esse trabalho todo que dá. Né? Quando ele vai tentar tocar, ele lembra. Então tem que estimular ele a fazer, né? Então, continuar viajando, continuar mostrando, né, no que eu acredito. Você tá trabalhando na Tajima, certo? Na Marotec? Sim. Para a marca Tajima. Eu sou Arts Relations agora, né? O AT é o NTAR, que chama New Talent Arts Relations. E ele aprendeu a falar inglês. Porque é o... É a relação com os novos talentos. Isso. É isso aí. New Talent Arts Relations. Quem falou esse termo foi a Penélope então, Nova. Que ela foi num podcast e falou isso outro dia. O Arts Relations é um termo comum, né? O Ney me chamou e o Marcão na época pra... Eu já fazia isso informalmente, né? Tô há muitos anos lá, então eu cuido da agenda, cuido do bem-estar deles lá, dos novos talentos também, trazendo gente nova. O Daniel teve uma reunião com a gente. Antes ele era o Nothing Sperm. Como que é? Não porra nenhuma? E como que tá sendo pra você isso? Mas pera, deixa eu falar. Eu quero falar sobre desculpa. o que ele Complementa. Achei que ele que era pequeno ia pular em mim e bater. Eu quero militar agora, porque eu sou comunista. Então eu quero falar. O que acontece sobre o que você estava falando? Você concorda com o que eu falei? Assim, eu acredito que a gente está num ciclo vicioso. Presta atenção, isso não é só um podcast, isso aqui é um coach. Cultura, é um coach. De graça pra vocês. A gente tá num ciclo vicioso, tá? Não estou falando de loja A ou loja B. Respondendo a pergunta. Estou falando sobre esse lance de, o cara comprar um instrumento caro, o cara fazer uma parada. Eu vim da igreja evangélica. Eu toquei 20 anos da minha vida, eu desperdicei tocando dentro da igreja, acreditando que eu estava tocando para Deus. Como se Deus quisesse ouvir o meu groove, sendo que lá em cima, quem tá lá, bicho? Você é louco, tem Jorge Duque lá, tem Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, caramba, ele queria ouvir o gordão errar um dó sustenido. Pô, velho, calma, Lobinho, vai devagar. Calma, Jesus. Se Deus quer ver você fazer alguma coisa, ele quer ver você dar a cesta básica para quem tá precisando. Ele tem várias outras coisas que a gente pode fazer para contribuir realmente com o bem-estar das pessoas e dar um significado para sua vida. A partir da hora que existe um CNPJ, a partir da hora que existe uma conta de luz, água, a partir da hora que tem um ar-condicionado, tem dinheiro. Então esse papo de, minha igreja é pequena, eu não posso tocar, eu não posso cobrar para tocar lá. O pedreiro cobra, a faxineira cobra, o advogado cobra, o contador cobra, aí você não quer. Ou seja, o único cara que consegue ter um Nord, ou ele é playboy, ou ele já tem um dinheiro, ou ele já trabalha num lugar que tem um salário bacana e ele compra um instrumento caro para fazer ali. Como que era o meu caso? Eu usava instrumento emprestado, e às vezes eu ia tocar em outro lugar e falava pro cara da igreja, vocês não conseguem me emprestar para eu tocar lá no outro lugar? Não, é da igreja, é só aqui dentro mesmo. Então, assim, é um ciclo vicioso do caramba que nesse momento a gente precisa se posicionar. Peraí, se eu quero ser músico, o meu trabalho tem um valor. Sim. Eu posso até tocar de graça se eu perceber que tem um propósito no trampo do cara, Marcinho, oportunidade de tocar de graça com um cara que vai me divulgar, que vai ser uma vitrine pra mim, ok. Mas imagina o tanto de gente... Ou um amigo, né, cara? Sério, um amigo. Ou você vai ficar dentro de um lugar tocando pra um grupo específico de pessoas que talvez não vai se agradar do seu som, porque eles não estão ali pra apreciar música. Eles estão ali pra ficar chorando enquanto você toca, eles estão ali pra orar enquanto você toca, enfim. Então é um negócio que eu bato muito. Que hora que a gente não pode bater nisso? A hora que mexe com o bolso. Então, esse sistema capitalista que a gente
trabalha também é assim. Quantos donos de loja acabam tendo que optar pelo instrumento mais barato porque tem mais saída do que o instrumento melhor que tem menos saída? Então, acho que é uma coisa que a gente vai levar muitos anos para conseguir educar as pessoas da forma que é lá fora. Eu não acredito que seja só uma questão assim, é cultural, o Brasil tá perdido em relação a isso. Não. Eu acredito que precisa existir uma parceria mais decente. E eu acredito que as empresas também precisam respeitar músico, que músico não paga a conta com cabo e corda, filho da puta. Caramba, mano. Para de mandar corda, diabo. Eu não quero mais corda, cara. Me manda dinheiros. Você não tem dinheiros, cara. Pô, não. Todas as parcerias são assim. Cara, não faz um pix o diabo, mano. Não faz... Caramba, não... Não, vou te mandar um bag. Para, eu não quero bag. Eu quero pagar meu aluguel, desgraça. Então, você vê que é um ciclo vicioso, mano? Tipo, o músico... Mas eu vou te questionar. Vamos, não, vamos. é que... A gente precisa discordar de alguma coisa. Não. Tava muita Não, eu festinha, concordo né? contigo. Eu só acho que você não respondeu a pergunta dele. Você falou de outra coisa. Não, ele tava falando assim, ó, como que o músico... Assim, pra se interessar, o músico novo que vem por aí pra se interessar. Não, investir. Como que um cara que... Desculpa, eu vou te atravessar. Vamos. Atravessa. Mas é interessante, a gente teve no primeiro... Fala no microfone aqui, ó. Obrigado, é verdade. A gente teve no primeiro... Melhor. A gente teve no primeiro... Não, boa. Não, porque os aviões estão pousando. Caramba! Você viu? Os aviões estão pousando Não, mas, aqui, mano. mas é melhor pousando, cara. É. Continua, Tá pousando, passa. tá bom. O primeiro que a gente teve com a Ana e com a Ju, ela comentou muito de como que era pra uma menina ou pra duas meninas, Sim. duas mulheres. Falou, se imagina se você tocar homem. Eu já não sabia o que fazer pra ganhar dinheiro. Imagina como mulher, que não tinha nem com quem compartilhar, com quem falar, espaço e tal. E aí cada um contou como foi o seu desafio pra poder viver disso. Sim. Elas queriam viver disso, né? E é nesse sentido que eu fiz essa pergunta. Não, ele estava respondendo assim num outro viés, porque tem vários viés no sentido. Não, eu sei. Quando o cara cobra, eu é não vou deixar o Marcinho me amar. Não. Não, é importante vocês discordarem, então, porque você está concordando muito, senão parece que foi marcado, mas arranjado, não tá legal. né? Faz média Mas, pra caramba. Não, é porque ele tem endorse, ele recebe. Ele recebe em corda, eu não. Mas esse que eu quero entrar. Não, então, mas se você quer falar eu isso, acho a gente interessante fala. que você falou aqui pro menino, ele falou, cara, a partir da hora que tem gente ganhando dinheiro, tem que lembrar que aquele que tá... Porque, ó, vamos lá, velho. o cara que tá lá falando lá em cima do púlpito, do palco, ele tá recebendo. Sim. Às vezes não, e não tem problema. Não, às vezes também é músico também não, Mas, pastorzão, Mas Daniel, vamos lá, meu mas cara- a luz e tudo que você falou, Sim. então é isso. Porque isso reverte aonde? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, o professor que ensina música. Aí o aluno vai lá para aprender a tocar, entender alguma coisa, seja ele lendo ou não e tal. Esse cara, se ele entende um pouco de instrumento, ele vai dar um direcionamento pro cara de falar, cara, porque muitas vezes as pessoas param durante de tocar, ela tem a oportunidade, chega no instrumento, Não o vê instrumento nem- é tão ruim, Isso. a pessoa não consegue resolver, ela acha que o problema é ela, não é. Mas, Ronaldo, não é, você tá totalmente certo, cara. Eu acho que é uma coisa que a gente E precisa quanto mais. falar. Mas é exatamente o que eu falei da diversão. Hoje, é que eu não sou mais novinho, então já passei por tudo isso. Né? Faz tempo. Não no ambiente, faz tempo mesmo. Mas mas você tá Não- bem, não tá? Não tô bem. Não, Isso você eu- falou tá duas sim. vezes já, mano. não no ambiente da igreja, como você fala, a gente já conversou sobre isso, já te vi externando isso pra caramba. E sou amigo de todo mundo aí. O João Alexandre, um cara que Sim. já escutei muito ele falar, opinião, até conhecer, porque eu não sabia. O Dudu Borges eu conheço desde quando ele chegou em São Paulo, eu convivo com o Dudu. Acompanhei toda a trajetória dele, indo às vezes em culto com ele. O Zé Bruno, meu amigão. Eu sempre vi um pouco assim. No meu ambiente, que é um ambiente fora da igreja, é a mesma coisa, só que num bar, num restaurante. Sim, é igual, dentro e fora é igual. É igual. Não, então, por isso que eu tô falando. É igual. É um Agora- sistema. então, é um sistema. sistema. Agora, os patrocínios. É que talvez embole um pouco no meu comentário. Dentro do patrocínio, eu concordo com o que você falou também, não quero. Mas eu acho que aí tá o negócio do relacionamento, cara. Porque o mesmo evento que, como tá fresquinho, eu tô lembrando do School of Rock, eu conversei com muita molecada ali, e eles querendo saber como é o lance do endorse, que todo mundo quer, né? Sim. Ganhar coisas, etc. Né? E nessa Ele não hora... quer. É porque já se encheu, Eu quero né? Pix. Quer Pix. Eu também. Eu tenho 2 filhos, mano. Então, mas pra transformar isso no... 2 filhos, mano. Então, eu sei. Então, pra transformar isso em Pix, pra um moleque, pra gente, né, você é mais novo que eu também, mas assim, mas até chegar, demorou também, é uma trajetória, cara. Sim. Né, pra gente escolher quem a gente quer. Mas você entende? E pra Porque é o caramba. seguinte, o que acontece? Só que dentro... O cara sofre demais. Então, mas aí vocês falam da Tajima, por exemplo, tá?
vou defender quase todos que eu tenho. Eu tento fazer ali do meu jeito, o meu meio de campo, que eu consiga reverter isso em Pix. Fazendo evento. A Holland tá aqui, ó, eles são o showroom da Holland. O Serginho Mota, que é o meu amigo que me pôs na Holland anos atrás, o marketing da Holland era dificílimo, né? E eu ia lá, cara, como é que a gente pode fazer? Eu quero aparecer, eu quero tocar, e a gente revertir isso em alguma coisa, em trabalho. Tem que pensar no artista como gente. Claro. Aí deixa eu Pra só caramba. falar o o nosso lado enquanto loja, né? Mas muito com É relacionamento. legal. É bom você É. se posicionar. E o Porque não artista- significa também que eu esteja falando dessas empresas. Sim, Não, sim. podia Falando do falar mal sistema alguma. tudo Mas bem, eu te cara. entendo Porque às vezes o perfeitamente. bar, o que acontece? O bar faz o seguinte: vem tocar aqui no bar e a gente te paga 50% do Isso. ingresso. Não, mas é maioria. E o cara ganha de cerveja e batata frita e não sei o quê 20 vezes mais. Ó, Ele não precisava, velho. a gente- Às vezes o cara olhar e falar, pô, o cara Não, vem mas de não- lá do não sei da onde tocar. E se você o não cara vai- honrar o músico e- pra ele continuar, E se velho. você não vai o outro. Outro dia, Vai. eu não vou falar o lugar, obviamente, mas o gerente de um lugar que eu toco, Achei que ele ia Eu falar sei, igual é o nome da Andréia aquela hora lá. ele chegou pra mim, vamos usar números fictícios, suposições. Vamos. Eu tava ganhando 1.000, que era um bom cachê. Um cachezinho bom. E o cara falou pra mim, no final da noite, quanto você fechou? Falei, fiquei meio constrangido, né? O cara, o gerente, eu não sei quanto ele ganha. Eu falei, 1.000. Ele falou, cara, hoje de cover ele ganhou 5.000. Eu que fecho. Mostrou pra mim, assim, ó. Falei, caramba. Você entende? Sim. Então, isso, aí, se você não vai o outro, cara. Isso a maioria. É a prostituição. A maioria. Muitos eu parei, vários amigos meus pararam. E se você vai, saiba que é assim. No teu ambiente é, no meu também é. E sempre foi. Aí, é o que você falou, para os amigos eu vou de graça, posso ir até de graça. Então hoje dá para eu, com essas outras opções de trabalhos mais dignos que eu achei. Outro dia minha mãe tava indo, você sabe que eu fico na praia com a minha mãe, pra caramba, eu moro sozinha na praia, até na brincadeira do podcast ela deu aquele erro. E eu fico muito com a minha mãe, porque hoje eu priorizo isso, cara. A coisa mais legal da minha vida é ficar com a minha mãe e com o meu cachorro. Eu não, né, sou separado e tal. Antes era com a minha mulher, agora com a minha mãe. Então eu falo, cara, eu vou sair da minha casa. Do teu podcast foi não tô fazendo média, mas... Ah, ele não foi Ele no não meu. foi? que Você viu o bolo? teve um Ah, cano tá. ali que foi mal entendido. E... Ele sabe disso. Pode aproveitar, cara. Não, achei que era piada. A gente achou que era piada, porque ela devia brincar. E eu liguei mas- ao vivo pra ele. É. Ele tava sem camiseta na casa da mãe. Verdade. Ah, deixa pra lá. Né? Vamos lá. Continua. Então, e eu prezo por esses momentos, porque agora eu posso, porque eu encontrei dignidade em outras opções, dentro, inclusive, desses patrocínios. Entendeu? Encontrei dignidade. Então, minha mãe às vezes fala, não vai. Ela fala, mãe, eu preciso, eles estão me valorizando. Sim. Então, eu vou valorizar quem me valoriza. Exatamente. Pra não ter que ir numa porra de um bar desse, que paga 60%, 50%, eu não vou também. E os que eu escolho, a ir eu falo, puta, é por um outro motivo, é o que você falou. Pela vitrine, porque eu acho que é legal. Pela puta, experiência. Pela experiência. Talvez você ali consiga mais eventos. Ensaiar, ensaio pago. Isso. Eu tenho 2 amigos que vocês conheceram, o Jay e o Luizinho, que vieram aqui Bebop, tocar. sim, O Bebop, o projeto Bebop, que é um projeto onde os 3 estão muito alinhados. Agora, a Tajima, eu, do meu jeito, como a Marci colocou bem, me fez uma proposta, ficar dentro das opções que eu tinha, como foi o caso do Faustão na época. Só voltando quando você falou, por que você vai no Patrick? Não é que eu não vou no Patrick. Você falou, você fez o comparativo. Ali a grana era muito digna, era uma exposição absurda, numa época da Rede Globo, a estrutura é absurda, a banda foi catada, foi um projeto onde um amigão meu, Bocato, me colocou. Eu estava muito seguro com um cara que eu amo, que é o Bocato, com uma banda que o Marquinho Costa, era uma banda foda. Claro que tinha uns catados, né? A gente teve que se tolerar por um tempo, mas todos profissionais. Então hoje eu consigo peneirar isso e escolher mais. Mas é indigno pra caralho. É indigno da vontade de... Quando eu conto pra galera nova, ou até gente do nosso meio que não sabe como funciona, o próprio Mota, da Holland, já tava comentando, vocês deviam tocar lá, cara, mas você sabe como é que é o esquema lá? Ele não. É assim, puta, sério? E lá, mesmo é pior, cara. Sim. Você tem que pedir data pro cara, sabe? E nessa altura do campeonato, que eu acho que eu tenho um certo nome, tenho uma qualidade de som, sabe? Eu tô dizendo assim, totalmente modestamente mesmo. Imagina um cara que tá começando, então é pior. O cara tem que se submeter àquilo porque ele quer começar, Sim. né? Ele tem que ir ali pra ter a chance dele tocar, fazer uma vitrine, começar... como é que vai ter uma experiência se não... Então ele tem que se submeter a isso. Eu tive uma amiga minha, vai tocar agora numa casa famosíssima aqui de São Paulo, que eu não piso mais, não vou falar também, Blue Note, mas ela me ligou e falou, cara, o Blue Note, que não sei o que. Ela falou, então, sabe por que eu não vou mais lá? Porque eles não tratam o artista como artista. O que importa é você levar a gente. Então vai se fuder, cara.
Entendeu? Então vai se fuder. E demora, sei lá, um mês pra pagar? Ou em dezembro eu tô lá, hein, galera? Não tá não, cara. Não vou deixar. Ó, deixa eu falar para vocês um pouco do nosso lado enquanto loja, né? O que eu percebo com relação ao músico, né? Fiz mais aquela bosta. É mesmo? Mas não piso. você tá bravo? Tô bravo. Agora que me bateu a raiva. Então, mas é isso. Ó, Ó, eu falo mal de pastor. Não vai conseguir. não vou conseguir, Eu falo né? mal de pastor. Meu pai morreu faz 3 meses. O meu pai foi pastor 47 anos. Ele nunca se incomodou. Pastor dessa pra melhor. Pô, Uma piadinha boa. Pô, velho. Porra, foi fundo. Foi boa, teu pai deve estar feliz Tô ouvindo isso. segurando a lágrima. Mentiroso. O quê? Agora é sério a zoeira? Meu pai morreu faz 3 meses. Eu não Só consigo nem re- falar nada, porque eu não sei se é verdade ou se é Então, mentira. tá vendo, Ronaldo? Agora Agora você também eu fico caiu. confuso. Deixa eu falar. O meu pai, ele foi pastor por 47 anos da vida dele. Voluntário, sem remuneração. Caramba. E várias vezes ele saiu de casa com carro e voltou a pé. Porque ele ia num lugar, ele olhava a situação do lugar que ele tinha ido e, caramba, o pastorzinho que trabalha ali naquela comunidade tinha que andar 8, 9 quilômetros para chegar na comunidade, para levar a cesta básica na mão e não sei o que, deixei o carro para ele. Era um Corsa, mas deixei o carro para ele. Então, assim, o meu pai ele nunca se incomodou com as piadas e com as denúncias que eu fazia através do humor, porque nunca atingiu diretamente ele. Então, assim, às vezes a gente deixa de falar com medo. Eu não tenho. Por que eu não tenho medo? Porque eu sei que eu dependo disso. Eu preciso muito da publicidade, eu preciso muito da parceria. O que eu falo é o seguinte: tem gente que ouve e entende o que eu estou falando. Então, eu já fui convidado para entrar em famílias que usam muito isso. Vem pra família, empresa tal. Ah, tá. E quando você chega lá, você vê um músico conhecido, o cara que tem 100, 200 mil seguidores, esse cara tem tudo. Ele tem um instrumento melhor, se ele precisar de uma grana, tem a grana. E tem um outro músico que eles toparam colocar na família, só que o cara tá meio no começo, tem só 5 mil, tem só 6 mil seguidores. Esse cara tá aqui, ó. Ó, e fazendo vídeo, não sei o quê. Eu já cheguei a ligar pra músico que tava passando fome E faz e parte tá da família. produzindo vídeo pra família. Eu falo assim, peraí, mas se é uma família, vem cá. Família não é isso não, velho. Família é o seguinte, a partir da hora que entrou pra família sua que a gente come família, depois de você, né? Caramba, velho. Entendeu? Então, assim, eu entendo. Ah, eu vou falir se eu der grana pra todo mundo. Não, eu tô falando de entender a realidade das pessoas. Então, teve empresa que me ligou pra Expo, por exemplo. Ô, vem se apresentar aí no stand. Não. Ah, legal. Como que é? Não, você vem e a gente deixa. Ah, Sim. Pra mim é tá, bom. eu vou divulgar o stand de vocês, eu vou fazer o trabalho no stand de vocês, e o que eu ganho? Palheta? Ah, tá tirando, né, mano? Exato. É R$60 o estacionamento, mano. Exatamente. Eu vou pôr gasolina, vou pagar o estacionamento e você vai deixar eu tocar? Tipo assim, eu não tava preso, não, tio. Que você vou deixar? Eu não sabia que eu tinha sido proibido de tocar. Mas é isso aí. Então, Não, mas assim, concordo. eu alerto as pessoas, até o cara que tem loja pequena. Você quer fazer uma publicidade? Você não tem que ficar pedindo para o músico divulgar você de graça. Faz o seguinte, entende que assim como você precisa guardar uma grana para pagar o aluguel da sua loja, você precisa de uma grana para publicidade. O mínimo que for, porque a conversa já muda. Se eu chego, Marcinho, eu tenho uma lojinha aqui no bar, queria fazer um workshop para 30 pessoas, mano. Ó, eu tenho esse orçamento, eu consigo vender o ingresso por tanto. Vamos fazer, velho? Já muda, não é aquele negócio de, pô, me Concordo. ajuda, ô, vem Plenamente. aí, ô, para, não pode ser Então, assim, entendeu? hoje, eu acho que eu já posso escolher um pouco mais, como eu falei, Sim. o Bipop, a gente tá num propósito muito parecido, porém, é muito indigno ainda. Saibam que é muito indigno ainda. Essa amiga minha que vai tocar nesse lugar que eu Quer falei, água, irmão? Quero. ela tava toda preocupada, eu falei, posso falar? O cara vai gostar de você se você lotar. Se você não lotar, você tá excluída. Saiba disso. Não importa o que você vai fazer. Não importa. Não importa. E eu descobri que não é só comigo. Isso é com todo mundo. Às vezes eu pego os amigos que eu confio e quando eu tenho uma situação dessa, porque, como eu falei, às vezes a gente ainda tem a vontade, a minha cultura é tocar em bar, cara. O Jorginho que tá ali, tava ali pelo menos, foi me ver aqui do lado no Steel. A galera daqui foi, aliás. Sim, sim. E
porque é um tesão tocar, sabe? E aí, só que a gente não pode confundir o tesão com a falta de respeito e o limite. Aí, quando a gente aceita ir, a gente já sabe tô aceitando, não vai xingar. Eu sei onde eu tô pisando. Eu sei onde eu tô pisando, exatamente. Sim. Mas o que eu acho é a falta de respeito gigantesca, que eu tô falando, não tô falando só por mim, tô falando por todos os meus amigos. Então, às vezes eu ligo pra algum pra confirmar se é só comigo. Eu liguei pra um amigão, meu cantor, tava saindo de um lugar que eu toco. Falei, cara, como que é com você? Ele, pera que eu tô aqui dentro e já te falo. É igualzinho. Eu falei, caramba. E aí, o que você faz? Cara, eu venho por isso. E eu não posso julgar ele pelos motivos dele. Sim. Entendeu? Talvez eu não tenha sido, não tô colocando nome, né? Porque não é necessário. Claro. Dá pra entender. Eu liguei pro cara, falei, velho, e aí? O Roberto. Pro Roberto, ele falou, putz, comigo é idêntico. E por que você vai? Cara, eu tô indo porque eu toco com um tal cara que é muito legal. Com o outro, eu falei, puta, entendo. E você? Então, tem minha banda, a gente tem que tocar, é legal. Não, legal, não é assim mesmo, deixa. A gente se consola, respira, então vamos. E quando a gente ama a arte, a gente investe. E é traiçoeiro. Lógico que meu tio que é músico, vocês citaram o Carlão, que é um puta de um músico, é minha grande, né, fonte de inspiração, assim, enfim. Mas ele falava que uma época da vida dele ele foi procurar outra profissão porque a música tava traindo ele, cara. E eu não entendia, hoje eu entendo. Porque ela é traiçoeira, que a gente ama tanto. Aliás, todo mundo que faz muito o que ama, né? Hoje o Derico me ligou, né, o saxofonista lá que era do jogo, a gente fez um show. Por Deus, fizemos o tributo ao Jô Soares, eu até mostro a mensagem. Falei, Derico, eu tinha até esquecido que tinha cachê de tão legal que foi o show e de tanto que eu me entreguei para aquele show. Hoje ele ligou para falar quanto deu. Eu falei, cara, não esperava, nem que fosse dar o que deu, que foi muito mais do que eu pensava. E que tinha o cachê, eu não lembrava. Ele falou, cara, que legal. Ele falou, sinceramente, eu não porque eu estava vendo, mas eu também não estava muito preocupado. Então, essa é a diferença. Sim. Né? Eu escolhi estar ali e ali estava no lucro. Porém, assim, é com tanto amor que ela é traiçoeira. Aí, de repente, o cara tá te chamando e eu não julgo. Aí tem um menino que tá aprendendo, que nem você falou, que tem uns 5 mil seguidores lá, tá formando. Ele tem que ir mesmo, cara, sabe? Hoje as condições são essas, tem que ir. Eu já fui também. Lembro uma vez, me estender. Ele só não pode entrar no ciclo, velho. Mas ele tem que saber falar o não. Uma hora ele tem que falar mas não, porque ele termina um prazo. Senão véio. ele não consegue Eu vou sobreviver. ficar um ano com vocês, velho. Mas, Dani, senão ele não consegue sobreviver. Mas olha só, é que tem horas que a gente não enxerga, não adianta a gente falar com a língua dos outros. O Faísca, uma vez eu lembro num evento da Guitar Player, quando tinha aqueles concursos, eu louco pra tocar, e ele já no patamar que talvez eu esteja hoje, ele já tranquilo, e pediram pra dar canja, eu vou. Eu totalmente inocente, daí eu falei, cara, não vai mais, meu, porque esses caras são sacanas, não sei o que lá, aí... E eu fui, assim, mas eu não posso falar com a língua dele, eu não entendia. Hoje eu entendo o cuidado que ele estava tendo comigo, a proteção. Sim. O cara não vai. Os caras põem, sabe por quê? Tinha um ampli de merda, ele falou, cara, como é que você quer que eu dê canja nesse ampli aí? Sim. Sabe? Nesse som ruim, eu não tenho nem ligar meu playback, eu não consigo fazer sozinho, eu como toco na minha onda, assim, eu fiz lá sozinho e foi legal. Naquele momento, hoje eu não iria. Sabe, pô, cara, não vou, já foi, sabe, já mostrei. Agora entrou exatamente o que você falou. Pô, você me quer lá pra numa palheta? Não, cara. Então, agora, desculpa, só voltar num outro... Não estou defendendo os patrocinadores, não. Hoje eu escolho muito o que eu... Não, mas fechar as pontas. Posso escolher o que eu quero, assim, né? E, claro, cada um dança de um jeito, né? Você tem que, né? Mas eu acho que a relação, cara, a relação afetiva, a Marci sabe bem como eu sou, né? Ela me conheceu um pouco melhor agora. Isso pra mim é muito importante. Em todos os lugares que eu transito, uma SG mandou presentes, né? Hoje pra gente. Cara, eu acho isso demais. Ontem me ligou o Edgar, que é meu amigo, que eu conquistei assim, Ed, muito legal trabalhar com ele. Vamos almoçar pra gente se conhecer, cara? Sabe? Vamos jantar? A Simone e a Priscila, que são da ISO. Quando eu entrei, todo mundo falava, cara, Simone é uma amigona minha hoje, e a Priscila também. Eu entendi o que era, puta, eu quero tirar um pouco mais daqui. Aí já tem a relação afetiva feita. Nesse meu tempo, eu recebi um monte de propostas, existe uma relação afetiva, não é mais simplesmente um patrocínio. Sim. E ali eu consigo as minhas coisas. Óbvio, primeiro, o play tem que estar ok, e depois essa outra parte que é relacionamento tão importante quanto. Então, eu sou amigo do Rogério da Santo Ângelo, já viajei com ele para a Europa. A ISO, para a China várias vezes com a Priscila, com a Tajima nem se fala, hoje eu trabalho lá dentro, você já viu isso lá. E digno, sabe? Com os meus amigos, eu falei pro Ney quando eles me chamaram, se um dia estragar nossa amizade, eu saio, cara. Só não quero que estrague isso aqui. Eu, o Marcão, agora o Leandro. Meu, que prazer tá todo dia com o Zaganin lá quando eu vou. Você viver um pouquinho daquilo. Sabe, a gente é mais amigo do que qualquer outra coisa. Não estraga, eu não vejo a hora de almoçar pra gente trocar ideia como você foi com a gente. Sim. Enfim, então, achar essas coisas... A AVS falou de bag, eu até lembrei da AVS, cara. Sabe o que eu faço às vezes? A AVS é uma empresa, é grande. Eu vou lá, cara.
E nunca me convidaram, eu me convido. Conheci o pai lá do Clebson, do Max, o pai e a mãe. Conheci a fábrica, conheci os funcionários. Já é diferente. O que eu peço, os caras fazem. Sério, é uma empresa de bag, é difícil mostrar um bag. Ninguém pergunta nunca qual bag você usa. Quem vai perguntar da corda? Pergunta o calibre, até nem a marca pergunta, né? Eu embuto isso e consigo as coisas, enfim. Então, mas você não acha que, além do relacionamento, aí eu falo o meu lado Sim, aqui, boa, né? boa. É que falta preparo e talvez o papel de vocês seja um pouco de mostrar para essa molecada que está começando que, além do play, como você disse, está legal, o cara precisa se vender melhor. Sim. Porque eu, do lado de cá, eu recebo Total. solicitação de parceria, apoio, 20 por dia. Só que o que eu percebo é que a grande maioria vem totalmente despreparada. A pessoa não consegue me entregar um Media Kit. Ele acha que... Eu vou fazer, Marcinho. Ela apresenta pra mim. Eu vou Desculpa, fazer. eu tô terminando. Não, ela apresenta pra mim e eu falo, tá, Márcio, mas por quê? Exatamente. Então acho que falta também. Hoje, igual você falou do Instagram, o Instagram é fantástico, as redes sociais são fantásticas. Só que eu acho que essa molecada também entende de forma distorcida a questão dos números. Sabe Deus como alguns alcançam números altos de rede social, ele acha que só isso resolve. Claro que não. Sorteio de maquiagem. Exato. no Insta. De iPhone. Make Então eles iPhone acham que é só isso. Aí eu recebo alguns e-mails. Oi, tudo bem? Eu sou fulano e eu tenho X mil seguidores. Tá, e aí, meu querido? Você quer eu vou tirar um violão da parede e vou te dar só por isso? Ou eu vou te convidar pra gente criar Marci, conteúdo só por isso? Eu faço isso agora cuidando dos músicos, né? Eu falo cuidando assim, porque, na verdade, a minha função oficial é realmente cuidar dos músicos. Defender. Falar por eles, orientá-los, né? E uma das orientações que eu falo é isso, cara. Eu também recebo isso, eu tenho que falar não agora. A parte chata é essa. Quando sim é tão gostoso, né? Sim. Liga o cara, o Juninho Afrão, ontem me ligou depois que ele gravou De Noite, né? O Juninho é tudo sim, porque ele entrega tanto, não só por tudo, pela história. Sabe o que ele fez ontem? Que ninguém faz. Eu comentei isso com o Zaganin hoje lá na Tajima. Ele tirou uma foto, te mostra aqui. Foi o Amaral que fotografa a oficina. Uma foto da guitarra com escrito De Noite. Era o que eu queria. Como um cara que tá ali nas redes sociais, ali, olhando. Sim. Era exatamente isso que eu Já queria. vem pronto. Ninguém faz. É o Juninho Afran, Exato. que não precisa fazer Não precisa nada. mais, né? Não precisa. Ele mandou empolgado. Eu falei, cara, que legal. Eu falei pro Zaganin hoje de manhã. Você vê, cara, o Juninho Afran, que tem a quantidade de seguidores que ele tem, os fanáticos por ele que ele conquistou, do jeito dele lá. Ele pega uma foto da guitarra com o símbolo do The Noite. Estrategicamente fala, é isso que eu queria. Sim. O cara lá, tem uns artistas que tocam com a Ivete, né? Que é o Léo brasileiro. Fala, Léo, posso falar? Quer agradar? Cara, faz um videozinho que aparece a Ivete, cara. Sabe, um dos motivos que você tá com a gente é isso. Você tem o seu trabalho, é demais, mas... Puta, faz lá um videozinho, vai a menina que trabalha com o Emicida. Cara, faz um vídeo, ó, eu tô com o Emicida, ó, aqui tô Até com a minha porque Tajima. quando ele se apresenta como músico que toca com tal. Exatamente, mas então eu fico orientando até nisso, cara, você não vai mais na fábrica, você quer as coisas, você não aparece lá. Muda, quando você vai, né, a gente tem uma bancadinha ali, né, as baias, as pessoas entram, ninguém conhece, na hora de eu pedir, quando eu falo, isso faz a diferença. Sim. É o cara que veio lá, sabe, quando você foi lá, hoje a gente falou, né, a gente almoçou, já cria uma relação, diferente, muito né? diferente. Aí, claro, tem uns que vão servir, outros mais, outros menos, Sim. mas todos servem para algum momento. Não, e tá sabe? tudo certo. Às vezes não funcionar, Sim. às vezes não funcionar. Mano, não bateu Tá as tudo bem. ideias, tá Isso, tudo bem. isso. Tá tudo bem, às vezes o projeto não combina um projeto com o outro, às vezes o cara não se vê. E lá em 2013, eu lembro que um cara de uma empresa grande olhou pra mim e falou assim, cara, eu assisti seus vídeos, eu assisti todos os seus vídeos, e o vídeo que eu vi que você fez com o tecladista, eu olhei ali e falei assim, era pra mim a marca tá ali, velho. Era pra mim, não é só pelo número, é pela... Sim, é pela acreditar na conexão, velho. conexão, Cara, é isso, seu trampo é da hora. A minha marca tinha que estar ali. Tinha que estar ali. Essa É relação- diferente, tá ligado? Essa relação que a gente sente, e você vê que de todos os lados a gente vê que tem pontos que tem que ser melhorados. Foi interessante. Sim. Eu acho que nenhum dos que a gente fez, a gente tocou nesse assunto com Não. os músicos. Que é interessante que a gente trouxe gente que representou marcas e músicos. E a gente entrou nesse assunto interessante. E a ponto da consumidor final, que é o agente varejista, né? Sim. Apesar que a marca fala com o varejista em alguns eventos, quando tem, que são poucos agora. Isso. Mas uma coisa interessante é que todos os pontos a gente percebe que tem mudança. Do professor, do cara que contrata para tocar na noite, no bar, Isso, mudou muito. da marca. Porque acaba tendo uma relação, e aqui no nosso contexto, estou falando a nível de Brasil, nosso contexto realmente com as coisas meio que automáticas. Uhum.
né? E quem não deu certo vive à margem disso. Só que quem não dá certo é muita gente. E quem dá certo é muito pouca gente. Para chegar nesse nível que você estava falando, Sim, eu já passei por sim. isso, já passei por isso. Isso quer dizer que a experiência, como qualquer outra carreira, a gente tem um horário, uma carga horária diferente, a gente escolhe, a gente, puta, eu não vou nessa viagem, vou naquela, puta, eu não vou entrar nessa dividida, eu vou E, conversar ó, mais Ronaldo, ou menos. é muito também de respirar e seguir. Porque Seguir, esse claro. Às vezes momento não é de- seu lugar ali Da também, resiliência, Vamos, você vai se resiliência, cara, você vai vamos, se porque adaptando. é- Mas uma coisa interessante, É. desculpa, você comentou. Não, tá. E é legal desse lado, você me comentou agora, no sentido da marca, falar com os músicos. Cara, pondera. Por exemplo, aqui na ponta, a gente sente falta, além da instrução do professor, falar um pouco mais de instrumento, da construção do instrumento em si, Sim. independente do nível da qualidade. Claro, a gente tem, sei lá, guitarra de 600 Pra reais na atender todo ponta. mundo, né? Ah, o cara que pode pagar 20 mil, tá tudo bem, ou até mais do que isso, tá tudo bem. Agora, tem que ter um mínimo de qualidade. Qual é o mínimo de qualidade do instrumento? Se ele tem cordas, ou que ele afine. Então, o professor ele fala, se não afina, cara, não compra qualquer coisa. Então, esse é um detalhe. Mas eu digo assim também, a marca dessa afinidade com o cara, com o produto. E não tá lá só porque a marca tá pagando, ou qualquer coisa do tipo. Isso não tem Exatamente, veracidade alguma. exatamente. Sim, E aí o sim. artista fala, você falou É de o, cara, é workshop. o Roberto Carlos fazendo propaganda da Friboi, sendo vegano. É pela grana só, mano. E aí você falou do artista. Por que não contratou eu pra falar da carne? Você já era contratado do programa lá, você nem falou do programa da Record que ele participou Não, lá, se né? lascar. Ó, deixa eu falar um negócio. Você, músico prego, que tá começando agora, para de mandar e-mail pra Marcela, não vai te liberar, ô Anta. Produz primeiro, cara. Eu falo isso Mas o cara pra não molecada. sabe que ele é prego. Então, O cara ele não sabe, sabe. Ele não sabe. A sabe, maioria mano. não sabe. Que ele sabe que ele acabou de mandar. Teve um cara que falou assim, me divulga. Mendigo. E eu falei, tá, beleza. Aí eu entrei no perfil do cara, não tinha nada, eu falei, o Divulga o que é quê? pra divulgar ele? O que você quer que eu poste? Nossa. É igualzinho, mano, Mas é nesse nível. E aí, bloqueei. muito isso, Então, né? tipo assim, eu fui em 50 podcasts ano passado, como convidado, 50. Sabe por quê? Porque eu decidi fazer essa caridade. Então eu falei assim, ó, eu vou aceitar ir em qualquer podcast que me convidar, porque eu quero somar na vida das pessoas. Só que tem uns pré-requisitos, porque se eu aceitasse absolutamente todos, eu teria feito 200. Assim que eu falei, ó, estou disponível, começaram a me chamar. Em que episódio você tá? No 2. Eu falei, amigão, eu vou no 20. Deixa você apanhar um pouquinho mais, deixa você estruturar um pouquinho mais, porque senão é o seguinte, talvez você consiga alguns seguidores meus. Amanhã, quando você tiver outro convidado, aqueles seguidores já não vão embora. estar mais lá. Porque quem que eu consigo arrastar rapidamente do meu podcast, ou do meu público, para um podcast novo, desconhecido? Só aqueles seguidores mais... Emotivos. Não, você quer qualidade. Legal, esses seguidores aí. tá Você falando dos músicos, o que é que acontece? O cara pega você tá falando do workshop. Você gostou, né? Pra caramba. Tem O muitos cara- desse. Não, meus seguidores são de alto nível. Agora vão entrar uns assim no meu, porque você tá comigo aqui. Segue o Marcinho. Galera, Nossa, vou 3 adorar. guitarras. Vou adorar. Nossa, ele toca, nossa, descalço. Tá falando de workshop, né? Tá falando de Toca workshop. surfando. Chama um cara pra tocar muitas vezes, o cara vem, pega o instrumento, toca. Tem alguma pergunta? Pois é. O cara não fala boa noite. Ó, se você- É verdade. deixa eu falar Aí você mas, fala, ó, o cara não conta a Ronaldo, história deixa eu dele, dar um como Mas que tô foi. disponível, se Deixa eu alguém dar um quiser saber exemplo alguma coisa. Quer ver, teve agora um episódio também nesse negócio da School of Rock, foi interessante. Eu tava com o pessoal da Tajima, uma menininha de costas tocando Eruption, aquele solo do Van Halen, né? Certo. De costas. Eu tava de costas pra ela, não via nem se era uma menina ou se era um menino, pra falar a verdade. Caramba, a menina tocando ele. Bem, eu toco. Não, enfim. Eu toco. Me segue aí que vocês vão ver. E aí eu fui, eu falei, eu olhei e falei, caramba, uma menina, né? Porque ela, e já com a intenção, pra ser sincero, cara, essa menina, 14 anos, ela tá, mas é uma menina novinha, o negócio do New Talent, né? Sim. Pô, uma menina de novo talento. Falei, Zaga, vem cá, chamei o Zaganin e falei, Márcio Zaganin é o luthier da Tajima, pra só contextualizar, que a gente fala Zaga com intimidade. Sim. Zaga, olha essa menina, toca Eruption de novo. Ela nem olhou pra gente, tocou, falei, cara, e ó, e não
não deu nem aquela gaguejada, assim, né? De nervoso. Falei, ela não me conhece, né? Pensei, né? Geralmente a molecada sabe, né? Ela é novinha, acho que não me conhece. Falei, que legal. Daí o Zaga começou a interrogar. Qual é a sua influência? E começou o Van Halen uma, e falou de vários outros guitarristas. Aí tava com a guitarra do Eduzinho Ordanu, a nova, que é a Asphalt Reaper, naquela laranja. Sim. O Edu também, mas ela falava muito pouco. Muito. Era tímida. Tímida, mas demais, né? Daí eu falei, que guitarra você tem? Ela me deu uma lista de guitarras, né? Então, tem um poder aquisitivo alto, pelo jeito. Primeiro ela falou uma top lá, não vou falar a marca. Depois ela falou umas outras de descarte que ela tinha. E uma descarte era a Ibanez. Eu falei, caramba, né? Aí eu olhei pro Zaga e falei, então talvez não seja, né, pra gente, assim, né, no momento. Aí lá fora, os meninos se juntaram. Cara, como é que é o negócio do endorser, né? A gente queria saber com os pais, né? Tá, os pais e as crianças, os estudantes, né? Os All-Stars do Scoff Rock iam se apresentar. E eu falei, olha, cara, uma das coisas de endorser é relacionamento. Eu falei, a Sofia, cara, ela é muito tímida. Então você já me deixou um pouco assim, isso faz... Você tem que falar mais, falei pra ela, porque... Depois ela falou que não me conhecia, você nem falou nada, assim, então eu não fiquei tão interessado neles. Eu já interessaria mais, como moleque falante, então faz a diferença. Então, é claro, ela é tímida, não posso influenciar nisso, mas eu acho que naquele momento eu fui sincero. Falei, cara, você devia, Sofia, na verdade, eu fiquei interessado, mas pela tua desenvoltura eu já acho que você não ia funcionar tanto para umas coisas. Aí eu vejo quem eu tenho e falo, putz, essa aqui já fala demais, essa aqui eu preciso de uma pessoa mais de frente, assim, né? Então, coloca isso como uma coisa importante para vocês. Porque eles estão me encantando. Aí os pais foram falar comigo, cara, que demais. Que importante você ter falado aquilo para ela naquele momento. Porque ela realmente é retraída, assim, sabe? A história, não sei, não dá para me envolver. Claro. Mas você vê como é importante. Cara, eu não achei tão interessante ali pra gente, assim, sabe? Puta, eu queria você sabe, a pessoa que vai pra frente e se desenvolve, ela desenrola. Então, eu acho que se entender eu acho como importante. um todo, né? Vocês trouxeram duas pessoas aqui que, além de músicos, fazem o lance da comédia. Então é um bônus, tem um bônus ali. Não, e é muito... esse lado do que tá falando, ser pra frente. Às vezes você quer ouvir um som e você tá ouvindo ali. Uma hora você quer respirar um pouco, uma hora você quer parar. Então, às vezes, um negócio que pra ele, caramba, eu tô tocando várias músicas legais com a banda pra parar pra contar a história, mas às vezes essa pausa pra contar a história é aquela oxigenada, mano. Exato. Pô, que legal, contou a história. Vamos pra música de novo? Vamos pra música de novo. Então tem que ter isso, só que isso é experiência, é com o tempo. E você vê até o cara com mais normalidade, porque você vê um cara muitas vezes muito virtuoso. Sim. Esse cara não fala. Esse cara não conhece ninguém, ficou trancado no quarto. Aí de repente o cara tá falando ali, você falou, opa, peraí, é um cara que viveu, que tem uma vida, que pra entendeu? mim, nos workshops deu certo, mas não que seja mentira. Você tem curso de não, online? Então, não. Talvez... Você tá ligado que você vai entrar nessa, né? Eu por enquanto não. Pode ser. Vai ser. ficar muito mais rico do que Você já tem um curso online, certo? Eu tenho, mas não fiquei rico, não. Bosta. Ainda não. Pode ser que sim, mas não ainda não. Não, é porque assim, teve muito músico conhecido que entendeu nessa pandemia que se ele não aprendesse a falar, ele não ia vender o peixe dele. Que bom. Então o cara começou tipo, oi galera, tô ensinando quem quiser saber como eu toco, os instrumentos e tal. E o cara vai se soltando, porque isso aqui é tempo, filho. Não adianta, é tempo. Mas deixa eu só fazer uma síntese aqui. Com tudo que, né, a gente não tá impondo, acho que fala em nome dele também. Não, tô impondo, eu tô impondo. Tá. Eu quero que faça do jeito que eu tô falando. Que a gente é certo, que acho que cada um, né, as personalidades são diferentes, eu acho que, né, o negócio do humor é natural pra gente, desde que criança. E quando o cara não tem isso também, não adianta forçar. Até a gente estranha o que você falou, até no BNB por causa disso. Você fala, pô, esse cara tá forçando ser simpático e não é. Eu acho que a verdade é uma coisa muito importante. Então, quando isso aqui, que a gente falou das redes sociais, eu mostro a minha verdade. A gente expõe até demais, às vezes, da conta, né? Mas a verdade é muito importante, né? Então, eu digo assim, não adianta querer mentir, cara. Ser o que você não é. Então, eu acho que isso daí é number one também, sabe? É requisito... Sim. A gente identifica quando não é verdadeiro. Não adianta querer... Nosso pacote tem a comédia junto. Tem gente que também não gosta. Menor que o pé, né? Sim. Que isso, hein? Ei. É isso? Essa frase? Isso aí. É isso aí. O cara, às vezes, ou ele acha que maior, é demais, ou menor, ou ele acha que às vezes é de menos. E acontece muito esses dois lances, né? Porque às vezes eu vejo uma molecada que não tem muito seguidor, que não tem muita expressão nas redes sociais, porque o cara tem uma autoestima baixa pra caramba, só que você vê o moleque tocando e fala, mano, já era pra você estar voando, velho. Então,
é o lance de você entender qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar. Tem lugar que eu não vou arriscar. Não, e fazer o público dá trabalho também, claro, cara. Eu falo, isso tudo dá trabalho, essa frequência, o bom senso. O que eu falo, eu sei o que pode bombar, mas eu sei o que é que nem o ator que faz. Se ele fizer isso aqui, ele sabe que ele vai lotar o teatro. Mas se ele fizer talvez o Shakespeare, ele vai ser para uma galera menor. Mas é uma realização também para entender como funciona, né? O jazz. Eu sei o que rola e o que não rola, mas eu gosto de um monte de coisa, eu tento traduzir e eu acho que usar isso a favor, né? Não ser um dependente disso. Eu acho que é usar a favor, que é legal, de você descobrir o jeito de ser legal. Mas, de novo, né, assim, ser verdadeiro, cara. Sim. Porque não é todo mundo que gosta dele, nem de mim. Claro, essa parte da comédia, às vezes tem unânime. gente que vai falar sempre, ih, cara, não sabe, piadinha. Não importa, eu faço meu público, eu quero das pessoas que gostam. Claro. Né, vai ter o Zé Mané que vai falar, você se envolver com o negócio de política, isso é um suicídio, né, cara? Você sabe disso, né? Mas é delicioso. Se você falou, ainda vou perder 121, é que você perdeu? Eu tô rumo ao zero. Um dia vocês vão ver meu story assim, olha, o YouTube veio buscar minha plaquinha de volta. Isso ia ser legal. Sabe por quê? Porque eu acho assim, o que diferencia o artista de uma pessoa comum? A pessoa comum, ela tá pensando numa sobrevivência. O artista, normalmente, está pensando num propósito. Isso aí. É diferente. Então, o que eu penso? Eu não sou só um baixista, eu não sou só um comediante, eu sou um comunicador. Um comunicador que não se comunica, ele não está cumprindo o propósito dele. Eu acho diferente, eu não sou um produtor de conteúdo político. Mas no momento que se fala de política, eu não falar de política, porque eu estou preocupado com o que as pessoas vão falar, eu estou sendo um idiota. Hoje, quem não se posiciona, nem que for para lá ou para cá, quem não se posiciona e é um comunicador, ele está deixando de cumprir o propósito dele. Eu não quero que as pessoas se convertam às minhas ideias, mas eu jamais me calaria das minhas ideias, sendo que eu sei que o meu trabalho, a minha função é comunicar. Então, assim, são algumas convicções que eu tenho que daqui a alguns anos eu posso não ter. Claro. Sim. Só que a ideia é essa, cara, a gente tá vivendo a vida é isso, mano. Hoje você tá curtindo uma parada, mas tá curtindo outra. E a gente tá crescendo dessa forma. Vamos discutir. Então, quando eu tô falando, por exemplo, quando eu tô falando de política, eu não tô falando de pessoas, até porque eu não conheço essas pessoas. Eu tô falando de ideias. Hoje, quando a gente fala do atual governo, eu não estou falando assim, ó, ele, o filho dele, onde ele mora e não sei o que, não. Eu estou falando assim, ó, cara, olha como ele enxerga a arte, por exemplo. Olha como ele enxerga o preto, olha como ele enxerga o indígena, olha como ele enxerga a mulher, olha como ele enxerga a religião que não é a pop. Porque hoje é o seguinte, hoje o cara que é cristão, ele tá confortável. Só que aí, como que é? Eu vivi isso dentro da igreja, eu vi muita intolerância com religião de origem afro, e eu era um cara desse, intolerante. Para mim, o cara que é espírita é do Satanás, o cara que é da Umbanda é do diabo. Então, assim, quer dizer, que direito que eu tenho de achar isso, e a partir da hora que eu acho isso, e eu tenho poder, o que eu faço? Eu elimino. Quantas vezes eu já ouvi testemunho dentro da igreja assim, ó, graças a Deus, tinha um terreiro na frente de casa, mas pegou fogo. E o pessoal bateu palma. Nossa, porque o meio religioso cristão de hoje, grande parte, não estou generalizando, 99% só, eles são intolerantes com a religião do outro, velho. Então, quando eu falo de política, eu estou falando sobre isso. Então uma pergunta. E como é que você, em relação ao teu... A opinião oposta à sua em relação aos seus amigos, isso muda? Você tá nessa vibe de brigar porque é o que a gente mais ouve falar isso, né? As famílias se afastando dos amigos. Sim. Eu não me conformo. Como é que é você com... Eu já tive a experiência péssima de estar dentro de casa e ouvir uma opinião homofóbica dos mais velhos dentro de casa. Sim, e aí? Qual que é a sua... A minha luta com essa galera próxima a mim é tentar trazer uma visão diferente para eles. Mas não eliminar do seu... Não matei ninguém. Eu só tentar trocar uma ideia, só que 90% dos casos agora você é viado. Agora você é preto. Falou o negão. Tá defendendo isso por quê? E algum amigo que você perdeu nesse meio tempo com política? Vários, sim, mas vários. Por parte sua ou parte deles?
A maioria por parte deles. Parte deles, tá. Assim, eu xinguei, mas eu não deixei de ser amigo. Sim. Não, só, pô, Não, só olha sobre o que você tá Porque eu falando. não me conformo com isso, cara. Entendeu? Não me conformo. Olha o que você tá falando. Olha o que você tá... Mano, caramba, eu tomei uma decisão assim, Marcinho. Eu não sigo perfil de conteúdo político de quem não é político. Então, se você, Marcinho Eiras, que eu te sigo por ser guitarrista, se você colocou 5 conteúdos ali falando de política com uma certeza absoluta sobre uma coisa, eu não te sigo por ser um comentador ou um orientador político, uma hora eu vou falar, pô, por que eu tô seguindo? Fica sem sentido. Você entende? E eu Claro. também acredito que a gente pode ser amigo sem estar seguindo, porque as pessoas também dão uma Claro. importância tão grande pro lance de, parou de me seguir, agora nós não somos. Não, peraí. Eu só não me interesso mais Sim, pelo seu perfeito, conteúdo e tá perfeito. tudo certo, mano. Perfeito. O dia que eu te ver, eu vou te abraçar, eu vou brincar com você. Só que assim, se você pegar uma lâmpada pra bater num homossexual na Paulista, eu não vou. Só isso, esse rolê eu não quero. Entendeu? Então, tipo assim, são convicções que eu tenho em relação a ideias. Então, esse lance de, pô, ideologia de gênero, e, não, mamadeira de piroca, e esses negócios, assim, principalmente que são voltados pra sexualidade, tem muito dentro da igreja. Porque eu sempre fui o virgem tarado de igreja. O cara que não come ninguém, mas aqui dentro... Tá comendo a hóstia. Quem é o catra perto de mim? Então, assim, esse tipo de castração rompe diálogo pra caramba. Então não vamos falar sobre aborto, porque aborto é assassinar criança. O cara não tá interessado em entender o porquê que isso está sendo pautado. Não vamos falar sobre educação sexual na escola, porque isso é incentivar a pedofilia. Não, mano, a gente tá querendo falar de educação na escola pra a sua filha, quando alguém vier com gracinha, ela entender o que tá rolando. Sabe? Então, eu sempre abro pro diálogo, Infelizmente, esse mês de outubro de 2022 vai ser isso. Tá um negócio assim, é muito reativo. Você falou uma parada, você fez uma parada, eu tô perdendo uma galera, só que... Por que eu também tenho me posicionado e postado mais? Pra realmente chegar no público que eu quero. Chegar no público que eu quero. Eu fazia igreja antes, eu ia me apresentar numa igreja e iam 2.000 pessoas me ver. Ia 3.000 pessoas me ver. Quando eu falei assim, eu vou para um teatro, porque agora eu quero ver quem é meu público mesmo. Eu quero ver se o cara vai tomar banho, pagar o estacionamento, pagar um ingresso para me assistir. Ia 16 pessoas. Eu falei, mano, até quando eu vou ficar mentindo para mim mesmo? Quem é meu público? Meu público não são o 1,5 milhão de seguidores que eu tenho juntando todas as redes sociais. Não, o que eu tenho ali é uma bagunça e às vezes tem gente dormindo ali. Aí eu recebi um pai de santo no meu podcast, pedi perdão pro cara, o cara chorou, a gente se abraçou, acordou um monte de gente. Que é isso? Esse cara tá amarrado, esse cara é, pô... Mano, é isso. Então, se for pra usar esse público, nem que for pra acordar, pra eles me xingar e ir embora, eu prefiro, e eu admiro demais artista, cara, que tem ali 10, 20 mil seguidores... Mas quando o cara marca uma genzinha ali, velho, vai uns 10 mil. Vai todo mundo que gosta de verdade do cara e aprecia a arte dele. Eu não quero pintar meu quadro para um cego, eu quero fazer a minha arte para quem entende a minha arte. Eu não quero mais a pessoa me cumprimentando falando assim, ó, não entendi nada que você fez, mas parece que você é dedicado. Não, eu sei que tem alguém que gosta do meu som, tem alguém que gosta do meu humor, tem alguém que gosta do meu trabalho, e eu prefiro que odeiem o Daniel do que amem um personagem que agradou. E a gente cai nessa tentação. Porque quando o dinheiro começa a entrar, aí às vezes você fala, eu nem gosto disso, mas eu vou falar que é bom porque eu vou estar pagando a continha, entendeu? Então eu tenho muito medo de cair nessa. É por isso que até hoje eu estou na bosta. Eu acho que você leva muito a sério tudo isso, cara. Galera, eu vou aproveitar essa deixa, Acho que porque leva muito a tem Não, vamos brigar. 2, 4, 6, 8, 10 pessoas nos olhando com caras tristes, Que acabou? que eles querem ir embora. Problema deles. Não, nós vamos bater recorde. Olha, Vamos bater recordes. É tão legal, né? Bater tá papo. Né? animal. Bater papo Você é acha que a muito gente tem legal. assunto para uns 3 episódios desse, né? Ah, com certeza. Pô, Muito boa conversa, sensacional. Sensacional. E não sei, acho que vocês deram ótimos recados aí nesses últimos 15 minutos, mas eu queria abrir para vocês, sei lá, falarem dos trabalhos de vocês, agradecerem, falarem coisas para a audiência de vocês e depois música, por favor, né?
Cara, eu posso começar dizendo que primeiro vou voltar ao início dizendo que muito legal estar com o Dani aqui. Pô, cara que eu acho Te amo, cara. incrível mesmo, assim, incrível, é uma inspiração pra mim, me renovou num determinado momento, porque, como a gente falou no começo, sem nenhum confete. Foi assim, eu, cara, descobri mais um cara foda e quis mostrar pra todo mundo, né? Foi da hora. Todo mundo que me surpreendia que muita gente também já conhecia. Então, primeiro, muito legal estar aqui. Obrigado, meus amigos aqui. Me sinto muito em casa, falei até pros meninos aqui na Made. Quando eu vim a primeira vez, vai arrumar, nossa, você bater o Marcinho, dedo. agora, puta, Marcinho. Vai começar a bater o dedo aqui também, ali no ponto. Não é? colocar Pontinha marcar ali. a ponta, E só pra encerrar, conversar, a coisa mais legal do mundo é conversar com pessoas inteligentes, onde os assuntos rolam com respeito e é isso, eu espero ter deixado alguma coisa boa. Com certeza deixou. Nesses Obrigado papos mesmo aí. hein, pela Obrigado a vocês presença e pela pelo papo. Tava fazendo um fundinho. Legal? Vou fazer agora um pra você também. Ai, adoro seu fundinho. Gente, o Márcio é uma inspiração pra mim. Pra quem não, né? Pra poucas pessoas não, né? E no mesmo Mi menor eu me despeço. Se você quiser me seguir, nem que for pra ficar um pouquinho, me xingar e ir embora. Fique à vontade. Eu, Daniel Pax, Márcio, obrigado. Obrigado de verdade. Made in Brasil, nós temos uma história. Made in Brasil, nós temos uma história. Quando eu comecei o trampo de comédia, lá com o Gilson, que foi o meu primeiro sócio, que era quem estava estudando cinema e tudo mais, o primeiro patrocinador, o primeiro parceiro dele foi a Made in Brasil. Aí, Márcio. Demais. Isso a gente tá falando de 2012, 13, por aí. 11, por aí Então, parabéns a Made in Brasil, vocês conseguiram atravessar o Armagedon, se reinventar. E esse podcast aqui, eu acho que esse podcast ele pode ser uma voz muito forte pro músico mesmo se entender, pro músico, pro cara que tá querendo realmente alcançar uma parada. Então você que manda os e-mails pra Marci, assiste isso aqui pra você pegar e fazer a liçãozinha de casa pra Manda um chegar e-mail melhor, com né? um propósito. Pelo menos um e-mail decente. Mano, porque a vida é um propósito. Eu entendo quando o Márcio falou agora no final que eu levo muito a sério. Tem coisas que só quando a gente apanha muito a gente acaba levando a sério demais. Eu sou um cara que às vezes as pessoas me olham e acham que eu sou meio que um moleque. Eu tenho 38 anos. Então, eu já não sou mais um aventureiro, sabe? Eu não estou mais tentando. Eu estou tendo que me reinventar e recomeçar. E eu sofro muito boicote até hoje por simplesmente ser o que eu sou. Só que eu só cheguei aonde eu estou por eu ser que eu sou, entendeu? Então, eu acho que o principal que a gente conversou hoje, que eu peguei como uma lição aqui, é esse lance da identidade, de saber de onde você veio, de saber quem você é de verdade. Às vezes você não é o cara do humor, tá tudo certo. Exato. Às vezes você é o cara do humor, tá tudo certo. Às vezes você é tímido, tudo bem, você tem que ser tímido, mas você tem que saber negociar. Então, assim, não é que ele quer mudar a sua personalidade, mas eu acho que a gente consegue encontrar realmente o propósito da vida. E eu acho que eu encontrei esse propósito por tudo que eu produzi. Mano, foram 600 vídeos de humor, sabe? Hoje eu tô no meu podcast indo pro episódio 300 do meu podcast. É muita coisa, velho. Eu tenho certeza de uma coisa. Se eu morrer hoje, eu deixei um legado, sabe? Se o Marcinho, né, morrer hoje, ele deixou um legado. Tudo que ele construiu, tudo que ele fez, tudo que ele deixou pra galera, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Você gosta do Bolsonaro, né? Da pessoa? Então é legado. Tô brincando. Uma piadinha sem graça. É legado. Ele é gato. Ele é gato. Vai, Nossa, até cortou. Ele... Não. Hora de música depois Antes de vocês fazerem o dessa. som, terminou? Terminei, obrigado. Não. Ó quem fala. Antes de vocês fazerem o som aí, só queria agradecer novamente a presença de vocês aqui. Obrigado pela presença. Sei que você atravessou a cidade pra vir pegar um trânsito, sei de onde ele veio, sei como que é a situação. Foi gostoso. Mas o recado que eu queria deixar desse papo de hoje, que foi um papo diferenciado, porque pegamos do outro lado da mesa dois caras sensacionais que falam bem, que eu gostaria que as pessoas realmente ouvissem com o coração o que eles disseram e levassem antes de tudo que, independente do objetivo de vida e legado, como você falou, respeitasse, porque se teve uma
um aprendizado que deixaram escrito pra gente e que a gente sempre vê e a gente acaba até soltando mesmo, não acreditando, quando a gente lembra de um cara que foi marcado pra gente como um cara de cabelo comprido e geralmente a gente vê ele sem camisa pendurado pelos braços. Ele só trouxe uma coisa escrita pra gente que foi deixar o amor é respeito ao próximo. Legal. Só isso que eu gostaria de deixar pra vocês e pra todos que possam estar assistindo aí. Valeu? Que é isso, hein? Valeu, animal. Tá vendo? Falando, o cara fala 2 palavras e acaba com a gente. Nós... Não, mas é pra vocês tocarem. Você tem 2 nomes? Bora de música. Não. Né? Se você fosse Marcinho Henrique, você finalizaria assim. É verdade. O que quer fazer um grupo? Vai, vamos fazer um... Vai. Aquele lá que você tava fazendo. Aquele lá? É? É só instrumental assim, né? Pera aí, quer que eles troquem de lugar? Tá tão gostoso aqui, ó. Mais pertinho aqui? Vê aí volume com... Não sei se tem isso. Vê se tá alto aí. Gostoso, né?